coração da Zona Norte de São Paulo, entre ruas comuns e sonhos grandiosos, nasceu uma história que só a paixão pelo samba poderia escrever. O Samba da Rosa é mais do que um grupo, é uma família que se encontrou na batida do pandeiro e no acorde do cavaquinho. Hoje é um símbolo de perseverança e paixão, uma prova de que, quando o samba fala mais alto, ele tem o poder de transformar vidas e unir pessoas. Mais do que música, o Samba da Rosa é uma história de amor ao que é coletivo, da força que vem da amizade e de um sonho que se tornou realidade. A energia para transformar encontros despretensiosos em uma jornada inesquecível em família. Desde que eu me lembre, assim, me conheço por gente, eu sempre ouvi samba, né? Os meus pais, né, principalmente a minha mãe, sempre ouviam muito samba dentro de casa ali. Então tinha aqueles LPs, né, bolachão, na época que eu era bem menino mesmo. CD, fita cassete, tudo mais, rádio. Aí a questão que me levou também a gostar desse ritmo a tocar samba, né? Que eu me lembro, assim, dentro da minha própria família, a primeira roda de samba que eu lembro foi no quintal da minha avó paterna, né? Que a família do meu pai é do Rio de Janeiro e da minha mãe é aqui de São Paulo. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Eu devia ter uns 5 anos. E eu lembro que lá no quintal vi aquela roda de samba meio que sem entender, mas gostando, né? Deixaram um cavaquinho lá do lado solto. Eu fui lá de curioso mexer, né? Que eu já gostei do instrumento. Fiquei com uma bolha enorme no dedo. Dali tomei uma bronquinha também, né? Mas ali eu já me apaixonei pelo samba e pelo instrumento também. Então o contato com o samba foi escutando meu pai, tendo aula de cavaco e consecutivamente treinando em casa, que aí eu fui escutando as músicas que ele ensaiava, que eram as músicas de samba, que são da época dele. Meu marido fazia aula de cavaquinho e aí os meninos acabaram se interessando. Depois o Caio acabou indo, ele tocou também cavaquinho, mas acabou indo pro tantã, que eu acho que é o que ele acabou se identificando mais. Meu irmão ele começou a tocar com a gente também. A gente já escutava, eu lembro desde pequeno cantando um pagode, samba ali, Raça Negra, Rádio Popular na época, né? Eu sou de 91, então foi ali mais ou menos, a gente joga 97, 98, 99, mais ou menos ali nessa época. E aí, quando foi mais ou menos não sei o ano, né? Mas meu irmão começou a fazer aula de violão e depois ele começou a aula de cavaquinho. E aí nessa época eu comecei a fazer aula de guitarra e depois fiz um ano só, acabei indo pro banjo, fazer aula de banjo. Com o passar dos anos, fazendo aula, a gente criou um grupo de pagode na época e a gente tocava aí na Zona Norte inteira aí. E era uma época que a gente era sócio de um clube que tinha uma galerinha que também tocava ali, que batucava, então a gente foi, tipo, meio que se introduzindo junto e já foi rolando de fazer, tipo, um pagodinho com a galera, um sambinha ali. Eu cresci no bairro do Imirim, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, pra quem não conhece, é perto da região da Casa Verde ali. Mas particularmente na minha rua, na região da minha rua, casa dos meus pais, na verdade, no final da rua, aquela coisa bem de bairro, tinha um barracão da Camisa Verde e Branco. Então assim, tem histórias que eu ouvi através do meu pai e dos amigos dele. E meu pai é botequeiro. E na esquina da minha casa e alguns botecos da região, meu pai frequenta até hoje e tal, conhece todo mundo e tal, aquela coisa bem de bairro, conhece todo mundo. Essa região era muito influenciada pelo samba, assim, muito. Zeca Pagodinho frequentou lá por causa dessa questão do barracão, tem histórias, né, eu não vi, mas eu já ouvi histórias disso e tal. E aí tinha uns amigos dele que estavam querendo fazer, eu não lembro se eles estavam fazendo, e aí deu problema, ou se eles queriam fazer, e meu pai aquele amor do bêbado, falou, vamos pra minha casa, ele encheu de gente minha casa, e os caras fizeram um sambão na minha casa, sambão de malandro, assim, na minha casa. Eu tinha 11 anos e tocava tudo, e aí eu tive uma certa facilidade, acabei tocando o instrumento meio que no dia. Aí um amigo meu que morava na minha rua, que tinha um pandeiro, falou, mano, fica com o meu aí, velho. Falou, mano, fica aí, se eu for usar, depois eu pego. E acabou ficando comigo por meses, e aí eu fiquei atormentando minha família, tocando pandeiro em casa. Aí quando eu tinha 12 anos, meu pai me deu um pandeiro de Natal. Aí comecei a tocar na noite, com 17 anos, se eu não me engano, 17 ou 18, eu não lembro agora. E aí pra mim foi uma puta de uma escola. E aí eu fiquei tocando na noite durante alguns anos, aí depois a vida foi levando pro outro lado, enfim, eu comecei a fazer faculdade e tal. Comecei a me dedicar, fazer a faculdade. E a minha história do samba meio que foi desse encontro assim totalmente inesperado da minha casa. Eu tinha na época
13 para 14 anos, a gente já gostava de samba, eu pelo menos sou fanático pelo Corinthians, e o meu pai colocou a gente na escolinha de bateria dos Gaviões. Eu nem lembro se antes disso a gente tinha instrumento em casa, eu acho que não tenho memória de antes disso. Mas em 2002, eu, o Bruno e o Guilherme, né, meus irmãos, a gente ingressou na escolinha de bateria dos Gaviões. O samba, comigo e com os moleques também, há muito tempo atrás, começou na Gaviões da Fiel. Eu desfilava lá, né? E começou tudo lá. Os moleques também, levei eles para desfilar uma vez, eles adoraram. A hora que eles viram a bateria, né? Eles ficaram loucos, né? Pai, quero tocar na bateria. E eu, na época, o Pantinho era o mestre. Pantinho, os moleques iam tocar na bateria. Aí ele falou, na época tinha uma escolinha, né, na Gaviões. Aí chegou uma hora, a gente falou, pai, leva a gente, pô. Aí ele falou, tá bom, vou levar. E ele levou a gente no nosso primeiro desfile, que foi no Carnaval de 2001, ele levou a gente na ala das crianças. E a ala das crianças a gente ficava antes do desfile parado ali, antes de entrar na avenida, e passava a bateria na frente. Quando passou a bateria, o negócio arrepiou tudo, cara. Arrepiou, o olho encheu de lágrima. Um olhou pro outro e falou, caralho. Mas no dia seguinte, pai, a gente quer ir pra bateria. Aí ele levou a gente primeiro para fazer a escolinha de bateria, né? No primeiro ano de escolinha, que foi final de 2001, já preparando para o Carnaval de 2002, a gente já saiu da escolinha e já foi promovido para bateria, né? E a gente já desfilou no primeiro ano, 2002, e foi o ano que os Gaviões foi campeão. E então, cara, para nós, assim, foi um negócio espetacular, né? Eu tinha na época 14 do desfile, o Guilherme tinha 12 anos. A fantasia dele, a gente pegava, tinha que levar na costureira, porque não cabia nele. Ele era muito pequenininho, magrinho. A gente começou a tocar a partir da bateria, né? Então, aí em 2003 desfilamos de novo e os Gaviões foi bicampeão. Aí sim a gente já tinha mais essa questão de tocar mais, de fazer roda de samba e não tocar só escola de samba. Cara, desde que eu me lembro por gente, assim, eu ia nos sítios do meu tio, né, que sempre tinha muita gente, meus tios, meus primos, somos em muitos primos. Na verdade, meus primos tocavam na Gaviões desde pequeno, tocava na bateria da Gaviões e junto com isso veio as rodas de samba em família. Também o meu outro tio toca cuíca. E aí, junto com isso, eu era pequeno e aí eu me envolvi nesse meio e comecei a tocar junto com eles. Aprender e comecei a tocar mais futuramente. Na minha família, assim, todo mundo sempre gostou, mas a minha família é de roqueiro. O samba mesmo, aí foi mais... Acho que afinidade musical, sempre gostei, assim, sempre gostei da energia de samba mesmo. E o meu parceiro, né, meu companheiro Bruno, a gente tá junto já há muitos anos e a gente sempre, assim, gostou de frequentar, então era uma cultura meio familiar, assim, né, dele, dos meus cunhados. E a gente se conhece desde pequeno, né? Então a gente sempre estava junto, ou fazendo uma baguncinha em casa, ou sempre fui aquela que queria participar do negócio. Então, assim, os meninos estavam fazendo som, o que eu vou mais ou menos saber? Assim, meio que foi assim, sabe? Então, daí eu fui lá, peguei o chocalho, alguma coisa que não fosse atrapalhar, né? Assim, porque como eu não sabia tocar nada, nunca tive, né, uma base, assim, de instrumentos... Aí eu comecei a tocar chocalho com eles pra participar mesmo, mas assim, eu sempre participei com a minha voz mais ativa, né, assim. Sempre na vontade de estar ali fazendo um som mesmo, estar participando. O começo, cara, foi assim, somos todos da Zona Norte, então a grande maioria já se conhecia, na verdade, né, de colégio, de amigos em comum, então já sabia quem era o outro, né. Eu, Bruno e Vinícius, que são meus irmãos. Basicamente, assim, foram 2 turmas que alguns membros um conhecia o outro e tal, mas foi a nossa turma dos Rigós, né, que eu, meus 2 irmãos,
o Bruno Guilherme, o João Pedro, que toca pandeiro, que é meu primo, o meu pai e meu tio, né, o Rui e o Wagner. Então, essa turma, a gente já fazia nossos sambas, a gente nunca foi... A gente teve uma época que a gente tocou num barzinho na Vila Madalena, lá um tempinho legal, mas a gente fazia mais essas reuniões, esses sambas em casa e no galpão, que meus irmãos tinham também. A gente fazia 2 eventos lá por ano e aí a gente fazia nossa bagunça e tal. Então tem esse grupo. Aí veio 3 pessoas, assim, fundamentais, né? Pro Samba da Rosa hoje, que é hoje, né? E pra nós, que são eles, o Léozinho. O Léo costuma chamar ele de superintendente, né? Por quê? O Léo, ele não canta, ele não toca, mas o Léo, ele mete o radinho dele no montagem e no evento, segura, ele coordena tudo. Ele é limpeza, segurança. Então, no dia do evento, você só vai ver o Léo assim, blá, 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 andando pra lá e pra cá, ele nem chega perto do palco. Cara, o começo de tudo. Enfim, eu e o Rafa, com um amigo em comum, a gente trabalhava em produção de evento e tal. E aí a gente batia muito papo, né, sobre tudo, serviço e tal. E nessa época eu lembro que eu tava fazendo um mini evento ali, que eu convidava uns amigos. E eu comentava isso com o Rafa, e ele achou legal, e ele falou, pô, quero fazer isso também com os meus amigos, porque a gente faz um samba, toca em vários lugares, vai para um bar, para o outro. É sempre uma frustração. Enfim, ele tava uma época assim de uma transição, né? Porque ele trabalhava com eventos e também trabalhava na formação dele. E aí ele queria migrar para música, sempre foi apaixonado por música e tudo, queria viver da música. O outro é o Rafão. O Rafão, na minha opinião, o melhor pandeiro que eu já escutei tocar é o Rafão. O Rafão tem uma cara de brabão assim, mas não é nada disso. E ele tem, assim, uma coisa que todo o samba, antes de a gente ir pro palco, no camarim, ele junto, o pessoal falou, gente, vamos subir, vamos tocar com alegria. Se errar, a gente acerta, não se preocupa, mas vamos pro samba, vamos se entregar. E dá certo. Foi montando essa turma, assim, que... É lógico, a gente tem as nossas, né, peculiaridades ali, mas eu acho que foi formando dessa forma, eu não conseguiria falar assim, o Samba da Rosa, essa turma que você vê hoje, porque é um processo de 7 anos, né, tirando o que é a história de cada um samba. A gente tá falando de algo, hoje a gente tá em 2023, a gente começou em junho de 2016, e hoje formou essa família que já tem até herdeiros já, galera, é isso, né, o pessoal foi amadurecendo e tal. E aí... O Caio, mano, o Cainho é aquele cara, ele trabalha pra caramba, né? Mas ele é assim, ele tá no evento, aí ele vê uma faixa ali, aí ele fala, não, essa faixa não tá legal aqui. Aí ele mobiliza, né, 3 caras, a escada, tudo, ele pega a faixa, ele põe 1 metrinho pra lá, aí ele vai falar, agora tá bom. Então, mas geralmente dá certo. Um negócio legal, assim, do Samba da Rosa, de falar, eu não lembro de nada muito marcante, assim, porque, cara, é uma galera que se envolveu muito naturalmente. Foi o que eu te falei, a gente fez diversos sambas, diversas pessoas já passaram pela roda e, tipo, foram 2, 3 vezes, mas não ficaram. E essas pessoas que estão até hoje, todas que, tipo, do dia que entraram, cara, os caras não saíram mais. Então, tipo assim, as pessoas são pessoas que fizeram questão de estar lado a lado em todos os momentos. E aí eu conheço o Caio e o Gabriel desde pivetinho, né? O Gabriel que toca violão, o Caio, o do tantã, né? Mas o Gabriel, apesar dele ser um ano mais velho que eu, ele é praticamente meu filho, né? Tudo que ele sabe eu que ensinei, então... E aí, como é que foi, né? O restante dos integrantes eu não conhecia. Cada um estudou num colégio aí da Zona Norte. E aí, basicamente, o que aconteceu? Igual eu, quando era moleque que só queria aprender a tocar um instrumentinho ali, acho que uma pá deles também, né? Eles têm mais influência de família e tudo. Então, na verdade, eu conheci o Rafael Barros, né? Que é o que toca pandeiro com a gente. E através desses churrascos, né, vai fazer um sambinha ali numa festa e tal, e a gente tinha um amigo em comum na música que acabou nos apresentando. E aí, por intermédio dele, eu fui parar no Samba da Rosa, né, ele tinha um projetinho legal lá da gente não tocar em bar, né, fazer o nosso evento e tal.
E aí foi onde eu conheci o restante do pessoal, né? Eu lembro como se fosse ontem, mais ou menos, meu irmão falou, meu, pega o banjo, vamos lá tomar uma cerveja ali no bar ali da Engenheiro. Pelo que você foi, sair. Meu irmão falou, mano, pega o banjo, vamos no da Engenheiro aqui no... Aí foi ver se a gente ganha uma cerveja pelo menos. E aí a gente foi, chamou alguns meninos que tem hoje. Aí eu já conheci o Alf das antigas, né? Os primeiros integrantes que eu conheci foram o Caio, né? O Gabriel, o Mosquito, são os irmãos. Eu conheci através de um amigo nosso, que é o André, que é o gordo, né? Todo mundo conhece ele como o gordo do churrasco, que ele faz os espetos lá desde o primeiro evento do Samba da Rosa. É ele que tá lá e tá lá até hoje, né? Então ele estudava comigo no mesmo colégio, e aí foi num sítio dele lá em 2006, lá atrás. E os eventos eram uns eventos que eu fazia no meu sítio, assim, mas pra reunir a rapaziada, né? O Alf é meu amigo da escola, ele sempre tinha no sítio lá o samba. O Alf levava o banjo dele, cavaco. O Caio, na época, tocava cavaco também. E aí todo mundo ia, a rapaziada toda ia lá, e aí todo mundo virou amigo. E aí eles tiveram a ideia de fazer aí esse samba. A gente se conheceu ali, tocamos juntos, dali já criamos um contato e sempre quando tinha, depois mais pra frente, né, tinha aniversário de alguém, tinha alguma coisa, um chamava o outro, a gente se reunia e a energia bateu, né? Até que depois lá em 2016, depois de muita coisa que teve, né, a gente tocar assim cada um em um grupo de um lado, 2016 reuniu a turma lá e aí me convidaram para fazer parte do Samba da Rosa. E aí chegou numa época que a gente até convergiu de se ver mais, assim, teve uma época que não só o Gabriel Mosquito, o Caio, mas eu via bastante o Rafa, aparecia sempre atrasado, mas ia. Mas aí, basicamente, a gente começou a ir em boteco, né? Tem uma história curiosa com o Chaves, que é o que toca o cavaco, quando eu era do colégio, um amigo meu chegou no intervalo do colégio e falou, cara, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente tinha uma banda de samba. E o nome da banda chamava Só Alegria. Aí um olhou pra cara do outro, assim, o Chaves não tava, o Chaves nem era do colégio. Um olhou pra cara do outro e falou, porra, vamos. Na época eu sabia tocar um pouco, né? Mas o resto da galera não sabia. A gente falou, pô, beleza, só precisamos saber tocar. E aí um amigo nosso, que é o Coxa, falou, eu tenho um amigo que sabe tocar cavaco. Vou chamar ele. Vamos fazer um ensaio. Cara, resumindo, conheci o Chaves, ele já tocava legal. O nosso grupo eram 7 pessoas, só eu e ele sabia tocar. Resumindo, o grupo durou um ensaio e acabou. Mas aí a gente sempre manteve contato com eu e o Chaves, né? E aí depois ele acabou conhecendo outras pessoas do grupo também. E aí ele depois teve um dia, a gente já estava nesse começo de fazer o nosso próprio evento, o nosso evento independente. E aí eu sempre chamava ele assim, mas ele vive na praia, vive viajando, eu chamei ele uma vez, ele foi. Eu conheci o Samba da Rosa por conta de uma pessoa, na verdade. O Guilherme. Putz, eu nunca tive a oportunidade de me juntar a ele ali, de estar próximo sempre dele, né? E aí, no momento oportuno de eu não estar podendo praticar um esporte que é a minha vida, que é o surf também, tinha feito uma cirurgia e eu falei, pô, eu vou lá, vou chegar lá com o Gui e tal. Sempre me deu um toque, por que eu não vou chegar pra somar ali com ele? Eu posso tocar. E aí, cheguei miudinho, sem tocar nem nada, sentei, fiquei em volta da roda vendo o pessoal tocar. E aí deu um intervalo, eu cheguei e falei, Gui, posso tocar aí com você e tal? Não sei o que lá. Não, por favor, tal. Peguei o cavaco ali, tava no carro, óbvio, deixei guardado, porque se tivesse oportunidade eu queria tocar junto com eles ali. E aí sentei do lado dele, aí eu fiquei, toquei ali, não conhecia ninguém. E aí, assim, nesse primeiro dia, lembro do Madureira falar, o Caio falou assim, mano, esquece, Chaves, você tá dentro agora, você vai ter que vir todo final de semana que a gente tocar, você vai tocar. Eu falei, pô, mas não é assim, tal, pode mesmo? Ele, não, manda ver, tal, você vai estar junto com a gente. E é isso aí, a história que tá até hoje, então. Cara, a gente era super de boa e a gente sempre deixava a galera sentar, tocar junto. Óbvio, chegava sempre um louco ou outro ali, você metia um louco, né? Pô, não dá. Hoje não dá. Mas a galera, no modo geral, sempre sentou e tocava um pouquinho, levantava. Nunca tiveram problema. Até porque o samba é isso, cara. O samba também, ele é inclusão. O samba, ele é, tipo, a parada democrática. Então, tipo, pô, a gente fazia o negócio ali, era no chão, era nós. Mas, cara, quem quisesse sentar e, independente se o cara ia tomar pô, senta aí, quer tocar, quer brincar, pô, vai. Se o cara causasse, a gente dava um toque ali, tá ligado? Mas, cara, era um negócio que era isso, era no gogó, um samba de roda no gogó. E no chão, assim, então, tipo, pô... normal a galera tá junto ali e querer tocar.
Porque, cara, você entra no clima, se você gosta de tocar e sabe, bate mais vontade. Então, a gente sempre fez isso. Os únicos 2 hoje que não faziam parte da turma, né, que se conhecia, que era da Zona Norte, é o Guerreiro e o Iaié. E o Guerreiro teve uma entrada triunfal, né, no Samba da Rosa. Na época o Mosquito, né, o Gabriel tava tocando banjo e na época não tinha palco, era cadeirinha, então o público ele ficava muito perto ali da gente, né, praticamente encostado na cadeira. E alguma abençoada soltou um drink nas costas dele, mano, mas eu acho que o Gabriel ficou bravo 2 vezes na vida, uma com o Caio e outra foi esse dia aí. E aí, mano, ele virou no giraia e falou, não toco mais, não sei, cheio de bebida nas costas. Ele deu um piti, eu lembro que eu tocando assim, e ele dando piti, eu falei, ele vai dar o piti? De boa, né, vai dar uma reclamada e tira a camisa, qualquer coisa e mete marcha, vambora. Quando ele começou a dar piti, e deu um piti assim, tipo, de levantou, tipo, e eu lembro que eu assim, Mosquito! E ele catou e saiu da roda assim, e ficou o lugar e o banjo no lugar assim. Nesse dia, o Alf, que era, e ainda é hoje o que mais puxa as músicas, não tava, ele tava fazendo um outro show, alguma coisa. Enfim, a responsabilidade de chamar as músicas no dia era toda do Mosquito. Eu tava um pouco mais distante da roda e vi ele saindo, bravejando. Fulana fez isso, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, como assim, Mosquito? E se eu não me engano, esse dia só tinha ele de banjo. E eu tava voltando do banheiro nessa, né? Só que eu já tava escutando, né? Parou do nada, escutei, tô saindo do banheiro, o Gabriel tá vindo. Já reclamando, sei o que lá. Pô, não dá, cara, não dá pra galera ficar próxima, a gente precisa de segurança, precisa ter alguma coisa ali, cara, grade. Eu sou um músico, meu. Eu falei, calma, Gabi, isso aqui é uma brincadeira, meu. Eu sei que puta, assim, o que foi? Não, derrubaram aqui, ó. Tô roxo, cara, derrubaram a bebida em mim, mano. Aí eu lembro que nessa daí eu tirei a camiseta, dei pra ele e falei, não, então fica com a minha aí, vai lá. Não, mas é foda, né? Não sei o que lá, parar de reclamar. E aí nessa o Guerreiro tava atrás, né? E aí ele não pensou 2 vezes, pegou o banjo, cara, começou a tocar, já tocava bem. Não tocava o que ele toca hoje, porque hoje em dia ele tá muito bom. Mas ele já tocava super bem. Que pra minha surpresa, o pessoal da roda lá falou, pô, o cara tava olhando demais, ele pediu, posso tocar? Todo mundo fala, pior que ele tá, não vai ficar. E pra nossa surpresa, pô, ele mandou muito, na mesma linha do que a gente já tava de repertório, né? Então casou muito bem ali. E aí, cara, desde aquele dia ele nunca mais saiu. Tá com a gente até hoje. Sempre ia voltando, ia sempre dando as canjinhas dele. Chegou uma hora que a gente falou, pô, sabe que você é do samba já, né? E ele sempre muito presente, né? O cara mora em Santo André, era um ônibus, aí pegava o trem fazia baldeação com o metrô, do metrô pegava mais um ônibus. Quando era lá na Rua Inglesa, ele conseguia ir com o metrô até lá próximo. Acabava ficando aqui com a gente, virando também pra segunda ir trabalhar e tal. Então o Guerreiro faz muito jus ao nome Guerreiro mesmo, porque... E grande amigo, né? O cara é sensacional. Em que momento você entrou? Você lembra como é que foi? Lembro até dos detalhes. Foi em 2017, o samba tava no comecinho ainda, era aqueles eventos no estacionamentos e tal, tudo desligado, a galera bem juntinha. E por conta de uns amigos, eu moro longe, né? Eu sou do ABC, moro em Santo André, relativamente longe, é uns 30 quilômetros daqui até lá normalmente. E nessa eu tava ali, o samba ia acabar, eu pedi licença, assim, meio tímido, os caras também estavam meio preocupados, porque não tinha ninguém pra tocar banjo, já tava, sabe, aquela coisa meio esquisita, meio morrendo. Aí eu peguei, cantei umas 3 musiquinhas, o samba voltou, aí depois disso eu nunca mais desgrudei da rapaziada, já peguei contato, já fiquei em cima. Até os caras falaram, esse moleque agora vai ficar aqui, não vai ter jeito, então vamos trazer ele pra nós. Aí foi assim que aconteceu. Mas ainda bem que aconteceu isso, né? Se não acontecesse, talvez, eu acho que não estaria aqui pra contar essa história, e entre outras. Engraçado até como ele entrou no Samba da Rosa. Ele entrou num evento que a gente fazia no estacionamento, e na época não tinha palco, não era ligado, e eu tava tocando. E infelizmente uma menina derrubou um copo de catuaba e molhou toda a minha blusa.
E nós temos o Gabriel, que toca aqui no Samba da Rosa, que formou o samba de tabela lá em São Caetano. E aí o Iê foi, um sábado, um amigo dele levou ele lá no samba de tabela. E aí ele conversando com o Guerreiro colocou para ele, falou, não, eu toco lá no Samba da Rosa, que o Wagner tá lá. Aí eu conversei com ele também e convidei ele, falei, vai lá no Samba da Rosa, ele veio também e hoje está tocando aí com a gente, né? Fora tocamos em escolas de samba, né? Porque nas escolas de samba aí fora, basicamente as cuicas, né? São poucas escolas que têm cuiqueiro próprio, né? Na realidade, elas convidam os cuiqueiros, né? Para sair nas escolas. Então foi assim que a gente se conheceu. Então a gente sai no carnaval, às vezes em 3, 4 escolas, às vezes em uma só, depende do convite, né? E foi aí que a gente começou. Então, eu conheci o grupo através do Vagnão, ele toca também, cuíca, no Samba da Rosa. E eu conheci o grupo também de ver nas redes sociais, mas ele, como toca lá desde o começo, nós tocamos junto lá na escola de samba, aqui de São Paulo, e ele veio me convidar, pô, vai lá participar um dia lá, vai lá tocar com nós. Eu falei, não, pô, o samba é seu, eu vou lá pra tomar cerveja. E ele, não, pô, vem pra cá, traz sua cuíca. No intervalo você toca metade, eu toco metade, as duas partes vamos dividindo lá, todo mundo brincava. Eu falei, não, pô, não, vai lá. E aí eu fui lá, um frio do caramba, galera lotada. Fui lá, levei minha cuíca, deixei lá, falei, fica tranquilo, vim aqui pra curtir. Mas aí no meio do samba ele, não, sobe aí. Subiu, eu nem conhecia ninguém do samba, assim, pô, só de ver, não conhecia ninguém, imagine. Pô, você fica com uma vergonha do caramba, pô, dá licença aí, rapaziada. Coloquei o microfone e deu tudo certo, fizemos um som legal. E aí veio o intervalo, aí que eu conheci a galera mesmo, me apresentei, eles se apresentaram. Fizemos uma amizade legal, me convidou mais uma vez, 2, 3, até que chegou uma hora e falou, você vai ficar com nós aqui. E aí cheguei lá, tô aí, sou grato pra caramba pela rapaziada, pessoal 100%. No final das contas, né, essa energia que a rapaziada tem e tudo, é tudo um pouquinho desses caras que foram integrando, que, puta, só gente de coração gigantesco, zica. E que, pô, foram formando uma família mesmo que, pô, isso aí é... Hoje é o dia do samba, tá ligado? Hoje a gente se olha e fala, porra, hoje é o samba, rapaz. E aí é minha esposa, você chega em casa, já estão fazendo esquenta com uma rapaziada, e você liga pro outro e fala, não, eu tô assando uma carninha aqui, e tá todo mundo se preparando pra ir pro bagulho, porque tá indo pra lá não só pra prestigiar, mas pra tirar uma onda com todo mundo. Então, isso que é o da hora, e todo mundo que foi integrando isso aí tem seu grau de importância exatamente igual como todo mundo que participou igual nós. E aí veio essa união aí, foi que começou o Samba da Rosa mesmo, e é hoje essa coisa maravilhosa, esse sucesso. Bom, o começo de tudo, cara, assim, eu acho que cada um de nós vai ter uma visão disso, e realmente cada um teve um início, né? Mas dá pra, assim, eu tenho uma visão de que começou uma ideia do Rafa e do Léo, que eles já trabalhavam com eventos, e além de trabalhar com evento, o Rafa, ele já tinha banda de samba, de pagode, ele tocava na noite, tocava em bar, e foi uma ideia dos dois de promover o seu próprio evento. Quando a gente fez, pouquíssimas pessoas estavam fazendo isso naquele momento. A gente não inventou esse formato, nada, mas pouquíssimas pessoas faziam, principalmente aqui na região da Zona Norte. É uma história meio longa, totalmente despretensiosa, mas foi essa nossa vontade, na verdade não sei explicar se é o amor pelo samba, de não só o samba como ritmo, mas como reunião, enfim. A gente depois do colégio ali, a gente na época do colégio assim, nem era da mesma turma, assim, é porque colégio acabava sendo o mesmo colégio, mesma região aqui, Zona Norte, quem é aqui sabe bastante que é meio que um ovo aqui. E a gente começou a ir numas festas de aniversário, churrascos e tal, de conhecidos, amigos em comum, e começamos a ter uma turma que não necessariamente é um grupo, que isso é uma coisa que as pessoas não entendem também. Hoje em dia se tornou e tal, mas nunca foi tipo um grupo A, B, C, D e E. Sempre foi uma turma que se encontrava e fazia essas resenhas, assim, tipo churrasco, samba, e ficava curtindo o dia. E aí a gente
Teve um final de semana qualquer, que eu não lembro exatamente, talvez alguém lembre melhor disso, mas teve um domingo qualquer, assim, que o pessoal a gente acabou fazendo um grupo, né, pra quando tinha essas reuniões, saber quem ia, se ia dar samba ou não, levava instrumento, não levava. E aí a galera nesse grupo falou, acho que tava mó calor, alguma coisa assim, e falaram, vamos tomar uma aí no bar, quem vai? Aí foi 3, 4 ali, leva o instrumento. Fazia um catado ali da galera, quem tava aí no dia, quem sabia batucar, quem tocava alguma coisa, a gente fazia um catado e, cara, a gente combinava de ir pro bar, tocar ali, se divertir com a galera. E aí o samba foi começando nisso. Então quando a gente ia chamando um, aí um não podia o outro, mas sempre tinha uma turminha fixa ali que ajudava a fazer samba, né? A forma de pagamento pra gente estar lá tocando era zoeira e bebida, cerveja, drink, né? Cara, só que a gente foi mudando alguns bares assim que a gente foi tocando, sei lá, a gente já tava numa galera em 5, 10 tocando. E aí o cara, tipo assim, era um domingo lotado e o cara dava pra gente, tipo, 6 breja. A gente começou a trazer um público legal, assim, mas de sentar lá e falar, meu brother, vamos encostar lá, e o outro chama, o outro chama, o outro chama. E aí, sei lá, uns 3 finais de semana o negócio ficou grande ali, é num local ali da Zona Norte que é meio fresco, meio requintado ali, aí começou a lotar muito. Você ia lá, levava 200 amigos, acabava a cerveja do cara, o cara trazia tipo uma caipirinha, essa daqui é pra vocês, sabe assim, tipo, nem uma caipirinha desse tamanho pra 10 pessoas, tipo, pra vocês, porque vocês são diferentes. Então, ele surgiu muito nesse propósito, né, de não tocar mais em bares, né, porque era bem desvalorizado, aquela coisa de todo músico sabe, né, os caras querem pagar com batata frita e cerveja e ainda faz cara feia, né, enfim. Então, para tentar fugir disso, né, foi onde o Rafael tinha essa ideia já, acabou juntando com outros integrantes ali que já tinham mais ou menos a mesma ideia. Eu tinha mais contato com o Caio e eu lembro que eu falava com ele disso, falava, se a gente chamar a rapaziada e fazer uma parada e tal, e o Caio, ele é liso, né, ele, não, que isso, magrinho, mas vai dar muito trabalho, não sei o que. Fazer é um risco, né? Porque você vai comprar breja. Na época não tinha. Era comprar no mercado, encher o carro nossos carros de cerveja, de tudo que ia fazer, era tudo literalmente no braço. Mas dá pra fazer, assim. E é isso, deu uma grana, a grana é nossa, não deu, tiramos uma onda, bebemos, a galera vai rachar todo mundo, isso a gente vai curtindo. Pra esse tipo de coisa é difícil fazer com pouco braço, né? Você fazer sozinho, você fisicamente é difícil. Na época não tinha contratar fornecedor, era realmente, literalmente tudo a gente. E aí deu uma desanimada. Aí teve um dia que foi muito engraçado. E um desses bicos que eu fazia, que era numa casa de show aqui de São Paulo, inclusive eu fazia muito com o Léo, foi algo que aproximou bastante a gente, porque muitas vezes estava no mesmo setor ali do evento. E um desses dias a gente estava na portaria, teve um evento que o Caio queria ir pra curtir. Ele chegou, a gente ficou conversando ali, o Caio e eu rapidinho na porta, e ele entrou no evento pra curtir, e aí o Léo chegou. A gente começou a trocar ideia, eu falei pra ele a minha ideia, que era basicamente fazer um churrasco onde as pessoas não tivessem que levar nada. Falei, mano, ele queria fazer isso pra caralho e tal. Aí ele, mano, ele fazia também, por conta dele, ele fazia umas reuniões que ele gosta de cozinhar e tal. Ele fazia uns hambúrgueres lá, e aí ele alugava, acho que de segunda-feira, dia que não abria, e fazia lá, usava a cozinha do cara, fazia, sei lá, chamava os amigos, nem era pra ganhar grana, era tipo, porque ele gosta mesmo de cozinhar. Ele, cara, eu fazia isso e tal, não sei o quê. Eu falei, então, eu só precisava fazer, cara, é isso, eu precisava só adaptar ali e rola, cara, pra fazer um evento e tal, acho que, lógico, né? Rola só, a ideia no começo era fazer, não ter preju e não depender de dono de bar. Aí, trocando ideia, ele deu uma animada na hora, assim, ele, cara, eu acho que rola, hein, eu faria. Eu lembro que eu falei assim pra ele, falei, mano, sério, vamos falar aqui, sério, você vai querer fazer mesmo, porque eu vou encher seu saco se você não quiser fazer. Ele, não, mano, eu vou fazer e tal, vamos fazer. Eu falei, demorou. E aquela coisa, né, a gente já foi se programando pra fazer o evento, porque dinheiro a gente também não tinha, né? Então, e aí, paga dali, daqui, outro tem mais um dinheiro ali, vai juntando e tal. E era muito legal porque o QG disso tudo, né, esse início dessas conversas minha com o Rafa e com os caras também, a gente começou lá na casa dos pais do Rafa, né? Então, Plínio, Dona Vivian lá e tal, sempre eu ouvia a gente ali conversando, às vezes dava uma sugestão ou outra. Meus pais, eles moram na mesma casa, enfim, há mais de 40 anos, quase 50 anos. Eles sempre usaram a casa como realmente um ponto importante para ensaiar, para guardar o equipamento.
E, como eu disse, a família também muito envolvida. Minha mãe fazia comida para levar a marmita pra galera que tava na montagem. Então realmente é muito bacana. Conheci o Léo pelo meu irmão, depois foram os meninos, depois o Japa também ia ensaiar lá. Então meu irmão e o Japa ficavam tocando, ensaiando na mesa de jantar, assim, porra. Era muito bacana, às vezes eu tava chegando à noite e tava lá o Japa, meu irmão, tocando sambinha, e falava, porra, vou jantar o som do sambinha hoje, então bacana demais. E aí minha casa era realmente, não só a nossa, né, mas de todos os integrantes, pode ter certeza que foi como eu disse, as famílias envolvidas, então isso acaba trazendo realmente essa proximidade e essa ligação que é até hoje, né? Então foi ali que a gente ficava ali organizando as coisas, deixava bagunça, mutuava um monte de coisa lá na garagem do pai do Rafa. Então foi esse assim um primeiro momento que eu me recordo, né? E aí depois a gente se reuniu, achamos uma casa numa travessa da Engenheiro. Nesse lugar a gente fez o primeiro e, cara, foi assim, um esforço. Teve amigo que, pô, ajudou com uma coisa, outro amigo levou o som, o Marcão. Lembro que a Japa, a Karen, tá precisando de uns rádios? Tem um aqui, posso emprestar pra vocês e tal. Falei, manda aí, Japa. É isso, eu tô no projeto desde o dia zero, se a gente pode dizer assim. Antes do projeto ele era só um sonho dos meninos, então pra mim é uma satisfação enorme fazer parte do projeto desde lá, desde 2016, construir esse sonho junto com eles. Nessa época também, o Fabrício e a Dani ajudaram lá a cortar as fichinhas, passar papel contact e tal, deixar de um jeito que ela não ficasse tão frágil, né? Porque, pô, você tá numa festa, tem que ter cuidado com esse material aí. Parecia festa junina. Ficamos um bom tempo com essas fichinhas, cara. Deve ter gente que tem a fichinha até hoje. Podia fazer uma edição, quem tivesse a fichinha podia trocar ainda, que ia ser engraçado. Eu tenho uma galera com fichinha, mano. Mas não quero ficar dando ideia também, senão depois os caras eles vão me matar, mano. Controlando fichinha de papel, 1 milhão de fichinha de papel, assim, né? Tipo, aquela zona molhava, que eu fico muito orgulhoso, assim, porque eu sei da história que, principalmente do Rafael, que ele queria muito executar esse projeto, né? Foi nessa que o Rafa teve a ideia de locar um espaço de festa, e aí que começou a gente realmente a fazer o samba do jeito que a gente queria, com as bebidas que a gente queria, com a decoração que a gente queria. Nisso não tinha o nome ainda, Samba da Rosa. Era simplesmente um catadão e a gente não tinha nome. A gente fazia por prazer, eram os amigos se reunindo ali. Cara, eu lembro que nessa época, pra fazer o evento, era engraçado que era o Facebook. Então você fazia o evento, a gente fazia o evento ali, dava um nome, era domingo normalmente, pra poder, né, divulgar onde que a gente ia tocar e tal. Então era uma zona, cara, era dedinho um por um ali. Não tinha também o fato do Instagram, que é muito fácil você filmar e tá online ali na hora. Então, cara, divulgou, um abraço, vambora pro bar e vai a galera se falando pelo WhatsApp ali, né? Ia chamando, pô, tô aqui, cola, tal. E aí nessa que a gente começou a organizar, o Bruno e o Gui, são meus irmãos, eles ainda não eles também participavam tocando, mas não estavam dentro da organização. Eles trabalhavam com eventos, eles tinham um galpão e um caminhãozinho que a gente usava para carregar as bebidas, né? Porque sempre sobrava do evento, a gente levava para esse galpão deles, né? O galpão era... Não, a gente tinha um galpão da D-Box, usava o caminhãozinho. A gente dormia no caminhão, mano, aqui na parada inglesa. Tinha uma empresa de box trans, né, de evento, e a gente dormia, usava o caminhão, acabava o evento, não pagaram nada, né? Não pagaram nada. Aí sobrava a bebida, vai fazer o quê? Alguém tem que ficar cuidando, a gente dormia no caminhão pra cuidar das bebidas. Pra cuidar da bebida e no outro dia a gente bebia as bebidas. A gente bebia as bebidas que ninguém roubou. E aí a gente falou, pô, vocês já estão tocando, já estão cedendo o caminhão, já estão cedendo o galpão, vamos juntar com a gente, pô, vamos somar, né, na organização. Aí a gente falou, cara, vamos fazer o nosso e ver o que acontece. Foi o primeiro espaço que a gente fez o nosso evento 100% independente, onde a gente fazia toda a produção, por menor que fosse, a gente fazia toda a produção de comprar bebida, de fazer a parte do caixa, de ter um segurança, de cuidar da limpeza do espaço. Foi quando tudo começou. Então a gente fez as 3 primeiras nessas. E aí a terceira já com gente pra fora. Com gente na rua e já foi meio caos.
Então vamos lá, o início foram 3 eventos ali, os 3 primeiros no mesmo lugar, né? Era a Travessia da Engenharia. E lá o nome era Samba Pras Moças. Começou Samba Pras Moças. Quando começou esse formato de evento independente, começou com o nome Samba Pras Moças. Eu acho que teve 1 ou 2 eventos com esse nome e aí descobriu que já havia outro evento com esse nome. Então, inclusive o Zeca Pagodinho, que canta essa música e tal. Que é aquela que o refrão é encandê, encandê, encandê. Até hoje, quando toca essa música, nossa, o samba vem abaixo. Buscando referências de samba de roda, que era o que a gente se propunha a fazer, levantamos essa bandeira de samba. Então buscava tanto os famosos, né, quanto lado B. Existe há muito tempo em São Paulo o Samba da Vela. O Samba da Vela era uma roda de samba, onde no meio eles acendiam uma vela e o samba só acabava quando a vela terminava, né? Quando a vela apagava. Também tem o Samba do Bully. Era mais ou menos a mesma ideia, a mesma intenção, que era um bully com cachaça no meio da roda. Quando a gente começou a fazer nossos eventos, a gente sempre teve ficou pegando referência de algum lugar e falou, cara, eu acho legal essa simbologia de alguma coisa no meio da roda. Só que mesmo quando era Samba Pras Moças, a gente sempre deixou a garrafa com uma rosa no meio da roda, né? Até por cenografia ali. E quando acabava o samba, alguém pegava aquela rosa e dava para alguma pessoa. Uma pessoa que estava muito animada, que se destacou ali no público, que a gente viu que merecia, a gente pegava a rosa e dava para ela. E as pessoas ficavam super felizes em receber. Até hoje a gente faz, Tem vez ali que tem fila pra pegar, porque, pô, agora um vai entregar pra mulher, outro quer entregar pra mãe, outro quer entregar pra amiga, outro quer levar pra casa pra entregar pra vizinha que prometeu, pro vô, e aí tem fila, hoje eu vou pegar. E o Caio falou por causa da rosa, ele falou, mano, sei lá, vai Samba da Rosa, que tem a rosa no meio. Aí todo mundo, mano, é legal o Samba da Rosa. Aí, pô, já vamos registrar isso daí, senão ferrou. Aí começou, aí registramos, aí foi Samba da Rosa, aí tá até hoje. Isso daqui já era lindo, já tava valendo, já era demais, cara. E marcar isso aqui que tá acontecendo. Fazer uma bandeira, vamos fazer um logo, vamos começar a fazer a parada legal. E criar uma identidade nossa. Agora sim, a gente tem que parar a parada e realmente fazer o negócio acontecer. Eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava, CLT, estava tocando minha empresa, já estava como autônomo, então, cara, eu estava aberto para tudo que tivesse aparecendo, eu estava abraçando, né? E aí eu falei pro Caio, vamos embora. Pô, a gente queria fazer bagunça, fazer farra e, pô, surgiu a oportunidade, o primeiro samba tinha sido legal, a gente foi, tocou, zoou, bebemos e tal. E aí falou, não, vamos embora, vamos organizar junto. E aí começamos a organizar. Tudo que você imaginava, tipo a iluminação, que a gente hoje agora não usa mais tanto, usa mais só no palco, aquele festão, né, que o pessoal chama de varal de luz, aquele varalzinho de luz. Antigamente era iluminação, antigamente assim, até um pouco antes da pandemia era a iluminação do nosso evento, já com mais de 1000 pessoas, a gente só foi fazendo festões cada vez maiores, varais maiores. Então o primeiro cordão de luz que foi feito pro Samba da Rosa foi feito na sala da minha casa, que ainda estava em obra, e nós esticamos o fio e ficamos até de madrugada fazendo aqueles pontos de luz que hoje, graças a Deus, está profissional, mas foi através de uma obra bem caseira, mas que deu certo. E eu, cada vez que eu vejo, eu me sinto realizado, pode ter certeza disso. A gente que fazia parada, então a gente que chegava lá um dia antes e subia para colocar as lâmpadazinhas, a gente que subia lycra, a gente que montava o box, tudo isso a gente fez, cara, desde o começo até o CMTC a gente fazia parada. Os Rigós tinham uma empresa de box trans ali, pô, a gente pegava a estrutura de box porque eles tinham a parada, eu ia atrás de parte de cenografia na 25 de março, pô, e cada um ia se ajudando ali e a gente chamava, lembro que a gente chamava uns moleques assim, tipo, brother pra ajudar a gente. Samba da Rosa pra gente é família, né? A gente tá desde sempre, desde o começo, quando lá da Engenheiro, a gente que colocava as luzinhas, a gente que fazia o bar e, pô, sempre tivemos junto com os moleques, né? Uma cervejinha ali, 2 cooler e começou a brincadeira. E a gente, 10, 15 amigos se ajudando, um ia lá trazer alguma coisa, outro trazia outra. E foi indo.
Até que aí já passou pro segundo, que foi ali na parada inglesa, que aí começou a virar a diversão de verdade, né? Aí a gente, os meninos ficavam no bar, a gente ficava no caixa, começamos a imprimir fichinha. E a respeito dos meninos, só orgulho, né, mano? Isso é louco, né? Os moleques, pô, iam com a gente montar sexta-feira o evento e a gente ficava bebendo lá e no outro dia a gente dava vale pros caras beberem no rolê e, pô, era ajudar a montar, curtir o rolê e os caras a gente tinha que ajudar a gente a desmontar o rolê, mano. Era foda. Mas era assim que fazia, cara. A gente nunca teve agência, a gente nunca contratou nada pra montar o evento. O evento sempre foi a gente que montou. E isso é muito irado, mano. E talvez tenha sido uma das coisas que realmente tenha dado muita identidade pro evento. Falando em união, estão voltando lá desde a casa do Rafa, que a gente deixava amontoado lá as coisas. E aí, às vezes, o pai do Rafa precisava de alguma coisa na garagem, tava atrapalhando lá. Ou a gente precisar pegar alguma coisa lá e ter que bater lá. Pô, tudo bom? E aí, dona Vívia, certo? Falei, não, vamos abrir aqui, pegar umas coisinhas. Abre aí e tal. Sempre foram muito solícitos, mas a gente sabe que incomoda, né? Inclusive, essa parte aí de logística, a gente guardar a coisa, era um terror, né? Era a casa do Rafa, depois foi pro galpão lá do Gui e do Bruno, que eles trabalhavam também com essa parte de estrutura de evento e tal, e na época eles tinham um galpão e a gente conseguia guardar algumas coisas lá. Depois eles acabaram, enfim, tocando outras coisas e não tinham mais aquele galpão. E a gente ficou órfão, né? E aí, vamos guardar toda essa tralha onde, né? Que o Caio não ouça a gente falando tralha, né? Porque aquele ali não dispensa nada. É cara da cenografia, né? Então é com ele mesmo. E, nossa, teve uma época que foi pra casa do Di Marco, cara. Nossa, os pais dele lá ficavam doidos com ele, né? Porque a gente ocupava muito espaço da garagem. E ainda tinha chatice de ir lá. Tamo indo aí buscar. Ele, puta, não tô em casa, vou ter que pedir pra minha mãe abrir. Ou então deixar. No começo, as coisas do Samba da Rosa, que eram bem menores que hoje, ficavam na casa da minha mãe, guardadas na garagem. E eu ajudava na equipe de montagem um dia antes e um dia depois. E na festa também a gente curtia. Então era mais da galera da bebedeira e da produção. E desde então a gente criou um vínculo muito grande, então eu peguei o trajeto antes do Samba da Rosa até hoje, que já tá desse tamanho. Hoje a gente tem o galpãozinho lá, né? O pessoal até gravou lá, hoje tem um lugar para guardar, mas já passou de casas em casas isso aí. Nesse início, voltando lá no QG da casa do Rafa, que a gente ficava muito lá, logo no primeiro eu tive uma ideia de fazer uma cachaça, né? Eu falei, pô, o samba, né? Tem que ter uma cachaça. Eu lembro que uma senhora pegou e falou, o que você quer fazer? Eu falei, pô, vou deixar curtindo aí um tempo tal, pra fazer uma cachaça e tal. E aí ela falou, não, leva aquela tangerina ali e tal. Pra nossa surpresa, quando a gente abriu, tava deliciosa. Essa cachaça, se eu não me engano, a gente nem cobrou na primeira vez. A gente, pô, experimenta aí a cachaçinha de samba e tal. Primeira de todas. Foi a mais sinistra do mundo, assim. Eu falei, pô, vou repetir. Peguei, achando que tinha pegado aquela tangerina, passou os 30 dias, que a gente sempre fazia uma por mês, né? Cara, eu abri, tava amarga, tava ruim. E aí depois voltei na feira, ela falou, não, aquela tangerina lá tá fora de época, era importada e não sei o quê. Eu falei, pô, e agora, né? E aí voltei pra casa do Rafa, e a gente ali se lamentando e tal. Os pais dele, sempre muito atenciosos, né? Ouviram aquilo e tal, foram fazer compra, e aí um dia eu tô em casa, aí o Rafa, pô, meus pais aqui estão querendo te mostrar um negócio aqui, não sei o que é, você vai vir aqui, quando você chegar você olha. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, eles tomou um de suco e trouxe assim pra gente, falou, por que vocês não testam algum desses aí? E aí, dentre esses, tinha o de manga, foi o que a gente fez. Aí a gente chegou no que é hoje, que foi um achado, assim. Porque a gente conseguiu fazer um equilíbrio que é a cachaça de manga, né, hoje, que é com uma batida de manga. Ela ficou muito forte, mas ao mesmo tempo muito suave, se é que isso é possível. Então isso é comum, isso é muito comum. A galera chegar lá, nossa, essa cachaça de manga é maravilhosa. E não sei o que lá, e você fala, cara, é muito boa, mas vai na manha, porque ela derruba. Ah, isso aqui? Porque a gente faz uma mistura com mel, e aí ela fica muito docinha. E aí os caras, isso aqui nada. Eu falo, cara, eu não vou falar aqui as medidas, porque é segredo, tipo, receita da Coca-Cola.
Então, assim, mas ela tem uma quantidade, uma razão ali de quantidade de cachaça pra batida que é muito alta. Então, assim, eu falo, cara, se você beber, tipo, 3, 4 dessas, tudo bem, não vai morrer. Mas você vai ter bebido bastante cachaça. E é muito engraçado porque eu não conheço uma pessoa aqui, porque todo mundo tira sarro. Ah, cala a boca. Eu falo, tá bom, então. Todas as pessoas que fizeram isso, no outro dia, nossa, tô azedo, meu Deus, essa cachaça. Eu falo, cara, porque a gente conseguiu achar um ponto dela muito bom. E é a famosa cachaça de manga até hoje. O samba passou por vários bons, vamos dizer assim, né? Não tinha data específica, divulgar. Era o Facebook. A gente não vendia antecipado, até porque a gente divulgava entre amigos, né? Fazia um evento ali fechado no Facebook, convidava os amigos e os amigos poderiam convidar outros. Mas a notícia se espalhou, então vinha gente de tudo quanto é lugar. Você encontrava amigo você estudou no primeiro, segundo ano do primário, encontrava alguém você trabalhou lá na Zona Sul, convidando o cachorro da vizinha, primo, irmão, quem tivesse nada pra fazer, porque era no domingo, né? A ideia também era isso, fazer no domingo, porque a gente nunca imaginou em se tornar um evento grande, e a gente sabe que, a gente tá em São Paulo, que é um dos maiores centros de eventos do mundo, assim. A gente, dá pra fazer aqui, eu acho que vai até rolar, porque a galera vai curtir ficar perto de casa, né? Enfim, é melhor. E aí a gente fez, com muito custo, A notícia começou a se espalhar entre os próprios amigos. E aí, na terceira vez que a gente fez esse lugar, explodiu, assim. Foi não cabia mais gente lá dentro e a galera ficou lá fora mesmo. Mas, assim, a calçada também não cabia, ficou na rua e tudo mais. Deu muito certo a casinha. Só que a gente precisava de um lugar maior, porque já tava indo muita gente. Tava precisando de mais espaço, ali não era o lugar ideal. Porque o Rafa tinha achado. Desde então, a gente começou a procurar lugares maiores. Mas assim, a nossa procura por lugares maiores sempre foi por conta da demanda que a gente tinha. E não por falar, caralho, vamos crescer, vamos fazer mais. Não, a gente só foi para um lugar maior porque precisou. Porque não daria mais para fazer no espaço que a gente fez. E isso aconteceu em vários outros espaços que a gente fazia. A gente depois foi para um estacionamento ali na Parada Inglesa, perto do Bar da Nilza, famoso Bar da Nilza. E lá a mesma coisa, lá o espaço já era um espaço bem maior. Já cabia bastante gente, então a gente acabou fazendo lá, não vou lembrar, mas sei lá, umas 6 vezes, 7. E aí começou a dar o mesmo problema. Não cabia mais. Aí a gente, cara, isso a gente tá falando já de 300 pessoas, 400 pessoas. A gente falou, e agora, cara? Vamos atrás de lugar maior. E assim, a gente batia lá, chegava no estacionamento, batia na porta lá, ô meu amigo, tudo bem? Você alugou espaço aí pra gente fazer uma festa? Aí o cara assustava de primeiro, depois a gente explicava um pouco mais, né, um pouco melhor como que era. E aí a gente começou a procurar lava rápido e estacionamento, que era a única coisa que não abria aos domingos, né, cara? Lava rápido e estacionamento. Então, cara, depois a gente vai fazer uma lista aqui, acho que a gente já tocou em todos os lava rápidos aqui da Zona Norte e estacionamento que tem, cara. Que deu oportunidade pra tocar, né? Você chegar no espaço e falar, putz, eu quero alocar o lava rápido aqui pra domingo, vou fazer uma festa. Não, como assim, mano? O carro lava rápido aqui, mano, tem mangueira, um monte de coisa, você vai fazer uma festa aqui. Então até explicar, e muita gente não entendia o que a gente queria e não sabia nem como precificar aquilo, né? Tipo, quero meu espaço aqui, mano, não sei, cara, me dá, não sei, não tenho nem como te cobrar isso. E a gente também não sabia também o que pagar e qual era o valor exato, né? Tem uma moto até hoje aí que já é herança do samba, essa moto. Cara, a gente rodava a Zona Norte durante a semana atrás de lava rápido e estacionamento. A gente recebia um número maior, que não era esperado, era sempre uma surpresa. E aí o desafio era isso, vamos buscar um outro lugar. E aí a gente ficava revezando na Zona Norte. Aí foi dessa época que a gente ficou itinerante, né? Porque todo mês alguém falava assim, e aí, vai ser lá naquele lugar? E a gente falava, não, agora mudou, vai ser no outro. Gostei mais daquele lá. Aí achava um terceiro, gostei mais desse. Dava pra brincar bastante, né, com o cenário, então ficou bem legal. De 10 estacionamentos que a gente bateu, um sempre aceitava. Aí foi indo, fomos em mais 2, 3 estacionamentos e tudo isso foi aumentando. E aí quando a gente chega no CMTC, acho que é o primeiro marco grande nosso, assim, porque era um clube bem grande, né?
Então ali foi onde a gente bateu as primeiras 1.000 pessoas. Um bom tempo no CMTC, ali na Cruzeiro do Sul. Aí lá tivemos outro boom. Lá já cabiam umas 1.000, 1.200 pessoas. Tivemos outro boom lá e falamos, cara, precisamos ir para um lugar maior. Ali foi onde a gente começou a ter colocar mais corpo no evento, no sentido de colocar palco, ter que colocar estrutura para prender som. Antes disso tudo era tudo desligado, né? Era tudo na palma da mão, todo mundo na raça ali. No dia seguinte ninguém tinha voz, ninguém tinha braço, ninguém tinha mão, ninguém tinha nada. Então quando até 800 pessoas, a gente fazia o samba na palma da mão, cara, no gogó. Então imagina que quem tava 5 passos já da roda não escutava, mano. Imagina todo mundo cantando em cima do que a gente tá cantando, mais a galera que ia no evento pra curtir o evento, não necessariamente ia porque ia pelo samba. Então, cara, tinha uma hora que não tinha como. A galera fala, pô, não estamos escutando nada. E a gente já sabia disso. A gente foi entendendo as necessidades e aí, a partir disso, eu acho que o CMTC que foi esse grande divisor, assim, né? Que a gente começou a estruturar mesmo. Depois daí em diante também, cara. E aí nessa fomos procurando galpões, quadra de escola de samba, chegamos a fazer no AMB, e aí a busca até hoje continua, porque a proporção que tomou o negócio hoje não são todos os lugares que a gente consegue levar o nosso evento. Foi sempre estruturando melhor o evento, colocando mais luz, mais cenografia e tudo mais. A gente já fez no AMB, Mart Center, que hoje é a nossa principal casa, Águia de Ouro, aí a gente já chega com um corpo maior e é como a gente está hoje. No início, eu participava desde a pré até o final do evento, até a desmontagem. E por pelo menos 1 ano, 2 anos, eu continuei fazendo isso, né? Então, desde o chegar aqui no galpão não ter nada e a gente subir tudo, limpar o galpão para começar a festa, até devolver ele também zerado. E hoje é o El que cuida dessa parte. A montagem do evento funciona da seguinte maneira, a gente começa 1 dia e meio antes, que antecede o evento, né? Então, para receber toda a estrutura de saneamento, que são os banheiros, fechamentos de placas, primeiro entra essa parte de estrutura mesmo, né, que são os boxes que seguram os equipamentos de áudio e de luz, né, que ficam na roda de samba. Aí você tem a estrutura de elétrica toda, luz e áudio e a eletricidade, né, que no caso que é passada toda, que é toda por conta nossa, né, que é movida a geradores de energia. Mais ou menos umas 5 horas da tarde, depois de 12 horas de montagem, a gente está pronto para começar os testes, que é teste de luz e teste de áudio também. E hoje eu tô mais focada na operação do dia do evento. Então, desde a portaria, a operação de bar, operação no geral do fluxo do evento. Hoje eu considero que a operação em si, ela já tá redonda, como a gente fala. Mas claro, todo o evento tem os aprendizados para o próximo a gente melhorar. A gente sempre vai afinando de um para outro, entendendo também a sazonalidade da festa, comportamento do público, para entregar o nosso melhor. A gente está fazendo evento para 3.000 pessoas, com muito som, luz, muita coisa, tudo muito, que você fala, caraca, mano, não esperava. Chegou num patamar que a gente não imaginava que a gente chegaria, a ponto de pessoas que a gente sempre foi fã aparecer no evento. Toninho Gerais sempre foi um dos meus ídolos e num dia que a gente não estava esperando ele apareceu lá e pra mim foi mágico. Tava rolando um evento normal, de repente eu recebo uma mensagem no meu celular. Pediram pra te avisar que o Toninho Gerais tá chegando. Falei, como assim? Quem pediu pra avisar, né? Eu fui atrás da pessoa. Falei, como assim? Tá vindo? Falou, tá vindo. Que no caso era o Iê, né? Tive prazer aí, sem querer convidar eles vêem nas redes sociais.
foi meu amigão Tônio Gerais. Ele foi lá, foi bom pra caramba. No dia, avisei a pessoal no microfone e falei, pô, o Tônio tá vindo aí. É um cara que todo mundo gosta dele, das músicas dele, o cara fera. E é um cara que eu queria levar lá e acabou dando certo. Sempre vai participando dos meus aniversários, sempre tô no Rio de Janeiro com ele. Então foi um cara que eu levei e fiquei emocionado pra caramba por ter levado. Eu não, né? O texto, ele viu vídeos nossos, falou, pô, que samba bacana. Um dia eu vou lá aparecer pra tomar uma cerveja. Eu falei, vai lá sem compromisso, toma uma cerveja, toma sua cachaça. Se você quiser cantar, você canta. Se não quiser também, fica à vontade. Passou um tempinho ali, e ele saiu da roda e falou, e aí, como que a gente vai fazer? Eu falei, ele tá vindo, ó aqui o Uber dele, tá chegando. Eu falei, pô, vou lá conhecer o homem, né? Primeira coisa que me surgiu, vou levar uma cerveja pro cara, né? Peguei uma cerveja, pus assim, falei, vamos lá. Ele chegou, desceu lá do Uber, e eu lembro que ele comentou, pô, tô de folga, mas tem que pegar um voo de madrugada aí, tô devagarzinho, vim aqui só pra ver mesmo. Não, tudo bem, é uma cerveja aqui, aceita. É disso que eu tô falando, aí já fui tomando uma, né? E aí, nesse caminho, cara, quando a gente chegou ali naquele pórtico do Samba da Rosa, nossa, ele já, sabe quando você sente que a pessoa tá reparando, não esperava, eu acho, né? Uma surpresa, num lugar totalmente escuro, de repente você chega, aquele pórtico e tudo mais. E aí ele foi olhando, pô, é bonito, hein? Pô, que legal. Quando a gente saiu ali do túnel de entrada, que ele olhou aquele túnel, ele falou, caramba, quanta gente, que legal. Quero ir lá no palco, me leva lá. E ele, a princípio, nem ia pro palco. Ele foi lá mais pra ver os amigos, né? Tirar um barato. Mas como ele diz, né? Soldado de folga no quartel tá procurando serviço. Grande compositor, cantor, e nós realmente não esperávamos. Quando ele chegou foi uma surpresa muito agradável, assim, né? Eu pensei, na hora eu lembro que eu até falei, mencionei no microfone, né? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, né? O dia que me emocionei, que era um dia do meu aniversário, foi um dia muito especial, foi quando Toninho Gerais subiu no palco para cantar com a gente. Esse dia, assim, por conta de ser meu aniversário, um dia do Samba da Rosa, ele subiu e fez todo aquele show ali na frente da gente, é indescritível a sensação. Para mim ali foi um momento muito marcante. Sou um fã assumido dele, ele sumiu do nada, eu não sabia pelo menos. Tanto energia quanto a fotografia de trás de falar, maluco, onde você tá, sabe? De respeito ao cara, de respeito, você é louco. Tava falando pros moleques, você ouve ele no rádio ali, mano. Na hora que saiu a voz, que você falou, porra, tá aqui mesmo, mano. E aí você olha pro lado assim, os seus brother, que são os caras que tocam contigo também, que senta no churrasco, que é o que liga e fala, o cooler tá cheio aqui, chega aqui em casa, vamos assar as carnes. Porra, ele tá ali, a energia é boa pra caramba por causa disso também, porque tá cercado de um monte de gente que gosta da gente pra cacete, tá ali e gosta de curtir com a gente. Um monte de gente que tá ali, que, mano, sobe pra tocar com a gente, ou seja, já tá tirando onda junto com nós, não é nossa festa, tá ligado? O cara tirando onda ali, tava nítido na cara dele, as participações gostam, tá ligado? Eles gostam da energia da rapaziada. Pra mim também foi uma reação de surpresa, porque eu não vim pra cantar. Aí acabou que o pessoal, vamos cantar um negocinho ali, eu falei, eu não sei, eu fiquei meio sem graça, sem jeito, né? E chegar sem ser anunciado, nem nada. Mas eu subi e foi fantástico, porque foi tirada uma fotografia minha segurando a cerveja, jogando ela assim nos finalzinhos na boca, e virou tatuagem de muita gente. Essa foto, ela pegou geral. Aí muitos amigos têm essa tatuagem. Ele propôs um brinde ao público e, cara, foi geral nesse brinde. E aí ficou uma foto que pra nós marcou muito, pra mim especialmente, que é a foto dele tornando ali a lata de cerveja e rendeu até homenagem, né? Eu sou um dos que tatuou essa imagem. Foi muito bom, foi muito bom. E depois ele foi pro camarim com a gente se reuniu, tava o Ricardinho do Arte Popular também, foi um encontro muito foda. Tem um Ricardinho que vai até hoje com a gente. Pra mim, desde quando ele entrou, eu lembro que ele acabou entrando no Arte Popular e eu vi um vídeo dele cantando na Rádio Mania, no YouTube, né? E o timbre dele pra mim é muito bonito de se ouvir. Meu nome é Ricardo Lima, mais conhecido como Ricardo do Arte Popular ou Ricardinho do Arte Popular, né? E a minha trajetória musical vem de alguns anos. Eu vou lá por amor, eu fico nervoso quando eu tô no Samba da Rosa. A gente com Arte Popular pega públicos tão gigantescos quanto, né, o do Samba da Rosa. E eu não fico nervoso igual eu fico no Samba da Rosa, porque pra mim eu tô ali representando eles.
a família deles. Isso pra mim é muito importante, então eu fico nervoso. É o que eu costumo dizer muito sobre energia, né? Tem lugares que tem energias que são surreais. E a do Samba da Rosa, tanto eu quanto as pessoas que eu levo, eles ficam assim abismados com uma energia tão boa. Quero parabenizar cada um de vocês assim, e que Deus continue abençoando vocês pra manter essa energia, porque a gente sabe que não é fácil, né? E hoje eu me sinto da família. Tem que me aturar agora. Teve várias participações que eu amo muito. Então, por exemplo, o Ricardinho, quando eu o conheci inclusive no mesmo dia que a minha namorada. Ele também, por a gente ter criado essa amizade, então toda vez que vai é uma coisa especial. Outros amigos que foram, tipo o Jojo. Na verdade, eu entrei no Samba da Rosa para ajudar eles na parte musical, como eu sou músico. A gente estuda junto, eu com todos eles, ali para fazer uma coisa ficar melhor, né? Já que eu sou músico, eu tento me doar um pouquinho dessa parte. Então eu sou responsável pela parte musical do Samba da Rosa. E aí, basicamente, a partir do momento que ele chega aí, mano, é nítida a melhora, obviamente, individual, e aí a coletiva dá um salto, né? E aí o cara, ele é preocupadaço na questão de como é que você tá se sentindo, o que você quer, mano, afinação. Eu quero ouvir o teu, eu não quero 3 instrumentos igual, eu quero que você... Como é que você gosta do seu? Eu brinco com ele uma vez, que eu lembro que ele virou pra mim, a gente tava tomando uma aqui no bar mesmo, e eu lembro que ele virou e falou, mano, o João tá tocando pra caralho, vocês vão ter que correr agora, né, mano? E eu falei, que filha da puta, mano. E eu falei, demorou, tomando minha breja assim, eu encostei do lado dele, eu falei, sabe o que você sabe que nós vai, mano, ensaiar o bagulho amanhã, né, pra ficar bom. Ele falou, lógico, mano, vocês têm que começar a correr um pouquinho. Então, o Desgramado devia falar isso aí um pouquinho pra cada um, mano, pra elevar o nível, porque o bichão, ele é fudido no que ele faz, já tive a oportunidade de falar diversas vezes pra ele. Se apresentar com eles foi uma coisa diferenciada. Lá eu sentei com amigos que a gente senta pra trocar ideia durante a semana, e lá não tem o peso da cobrança, que é fazer aquilo com perfeição, não temos isso. Lá a gente senta para fazer o que a gente gosta mesmo, é resenhar, tomar nossa gelada, ser feliz, se unir e tirar o peso dos nossos dias naquele momento ali de troca de energia boa. E quando eu sentei lá para tocar a primeira vez, eu vi 3.000 pessoas que se gostam. É muito louco. Na roda de samba a gente sempre teve uma voz feminina, que era a Mari, mulher do Bre. E quando ela ficou grávida, ela acabou saindo da roda ali, né? 2 anos e meio. Eu fiquei um bom tempo afastada, porque eu tive 2 filhas, né? Pandemia, juntou pandemia, maternidade, então foi bem puxado aqui. E daí eu fiquei um tempão afastada, agora eu voltei. E a gente queria dar essa né, prestigiada, né? Que a gente sabe que a voz da mulher às vezes não aparece tanto no samba e tal. E a gente começou a chamar algumas convidadas, assim. A primeira referência, assim, que eu fiquei até assustado de estar tocando junto foi a Raquel Tobias. Eu sempre tive muito apreço pelo trabalho dela. Foi muito chocante, assim. Eu conheci, deixa eu ver... Nossa, coloca aí mais de 10 anos atrás. Eles tinham outro nome... Aí eu conheci o Careca. Aí o Careca, como conhecia os meninos, falou assim, olha, vai ter um samba, queria que você fosse, não dá pra mim ir. E os meninos queriam uma pessoa pra cantar. Quando eu cheguei, eu olhei os meninos, confesso, olha, eu já julguei já no começo. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser lelele a noite inteira, tô ferrada. Aí eu vi Montano Surdo, Cuíca. Bom, eu já achei interessante. É nós que formou a roda, começou a cantar candeia, eu falei, há 11 anos atrás. Aí a gente, essa amizade até hoje. Eles são os filhos, os filhões do samba, que virou outra ideia, sabe? É carinho, sabe? Samba da Rosa é carinho. Colocaram a minha foto lá junto, hoje nos painéis, pra homenagear. Aí eu falei pra queridona, não, vou tirar uma foto comigo. Lógico, eu nunca tirei foto com você. Sabe esse carinho? Então, o Samba da Rosa é respeito, carinho
pelas pessoas. Sobe aí, dá uma canja e tipo, chega lá e o cara canta pra caralho. Como é que ele chama? O Jota. Não, Zona Norte sabe o que é engraçado? A primeira vez que o Ricardinho cantou foi no sábado. No domingo, a gente sempre faz o churrasco aqui, né? Só pegar esse gancho aí. Ele veio, né? Ele veio aqui. O casal, eu lembro. Veio aqui a gente fazendo churrasco e tal. E aí, pô, deu 10 horas, chegando a galera. 11 horas, deu meia-noite. Minha mãe já tinha falado pra... Pô, galera, chega. Já deu. Mãe, o Ricardinho Não, tá aqui, falamos caralho. Eu vou 10 falar o quê, porra? O Ricardinho tá aqui, mãe. Falamos 10 vezes. Eu falo pros vizinhos, mãe, o Ricardinho tá aqui. Primeira vez que o cara veio no churrasco. Eu sei que ninguém foi embora. Buf, do nada acaba a energia. A gente... Caralho, fudeu, acabou a luz do bairro. Fizeram o evento no sábado. No domingo eles querem comemorar, vibrar por tudo ter ocorrido bem, tudo direitinho, conforme eles planejavam, né? E aí esse pós-samba sempre era na minha casa. Minha casa era num bairro estritamente residencial. Então era, tudo bem, vamos fazer isso. Não, mãe, a gente vai fazer pouquinha gente, começa cedo. Falei, então começa cedo para terminar cedo, porque eu não quero ter confusão com o vizinho. Eles mentiam para mim e eu fingia que acreditava, né? Porque nunca conseguiam terminar cedo, porque a galera se empolgava. Então o que era para terminar às 10 da noite, o povo estava chegando às 10 horas da noite, então era bem complicado. E aí, assim, 10 horas, 10 e meia, gente, tá na hora de acabar, vamos parar. 11 horas, 11 e meia, meia-noite e meia e nada. E os vizinhos aqui comigo no telefone. Vizinha, pelo amor de Deus, chega, já deu. Amanhã a gente precisa trabalhar, então... Aí eu, não, eles não querem, né? O que eu vou fazer? Aí falei, vou desligar o disjuntor. Pumba, fui lá e desliguei o disjuntor. Aí ficou todo mundo, gente, o que aconteceu? Aí alguém vê, pô, mas as casas ali estão acesas. Aí do nada chega um cara de dentro rachando o bico. Sua mãe desligou o disjuntor. O Ricardinho fala isso até hoje. Porque quando a festa era na casa dela, ela falava pros meninos assim, ó, parou. Aí ela saiu uma vez na janela, saiu a segunda. Na terceira, ela desligou o disjuntor da casa e acabou tudo. Aí acabou. Aqui eu quero ver você desligar. Aqui eu quero ver. Pior que ela desliga mesmo, hein? E até pra lembrar nisso aí, pra entrar no meio, teve uma delas que realmente tava com a gente desde o começo e só não continuou com a gente por questões de trabalho, de família, que foi o Caio, o Bob. Ver o que eles conseguiram fazer hoje, assim, o evento, o tamanho que se tornou, mesmo eu não estando tão presente, pra mim é até tipo uma forma de orgulho, né? Eu vejo tudo que eles construíram, o bar, o samba, era uma coisa que era só de amigos e hoje, se você vê, tem os amigos ainda participando, mas é uma coisa muito grande. Eu vejo gente de Zona Sul e tal, que eu conheço de lá, que não conhecem eles, participando do evento. Então, tipo, quando eu vou no samba, quando eu tenho oportunidade de ir ali, pô, eu fico bem feliz de ver as proporções que tomou, o tamanho do evento e ainda ser o mesmo grupo de amigos, a mesma galera que tá ali desde o início, um ou outro ali que é mais novo, mas é a mesma galera que tá unida desde a época de escola. Sempre gratificante pra caramba de ver, porque a gente viu as coisas começarem sem ambição, mais ou menos dividindo em dois grupos que estavam ali fazendo alguma coisa. No caso, o pessoal do Caio, do Mão Vilares, pessoal da família Rigó. Quando a coisa foi tomando corpo, eu fiquei muito admirado porque realmente foi natural. Eu acho que deu certo porque o time ali, cada um era bom em alguma coisa. Imagina que se tivesse sido projetado, pensado muito em dar certo e ganhar o tamanho que ganhou e a dimensão comercial que ganhou, não teria dado tanto certo. Eu venho acompanhando eles e eu sou engenheiro responsável lá pelo evento do samba até hoje. Eu assino a RT, tudo bem profissional, hoje tá uma coisa de outro mundo, assim, a estrutura que se criou ali foi enorme. Tava no cartório outro dia, o cara lá do guichê falou pra mim, eu fui no Samba da Rosa. Sente orgulhoso, né? Aí quando você vê gente de renome subindo no palco ainda, e aí fica mais... Já teve samba de eu chorar lá de emoção durante o samba. Meus irmãos que estão lá em cima. Eu tive o prazer de conhecer essa rapaziada aí, mais ou menos uns 7 anos atrás. E eu vou falar pra você, eu nunca vi pessoas tão excelentes, maravilhosas, humildes, simples,
que nem eles. Às vezes eu fico até meio, eu não sei, eu procuro palavras, eles são demais. Pra mim, as pessoas são nota 1000. Eu sou a Carlinha, eu sou mídias digitais do Samba da Rosa. A primeira edição que eu fui foi num galpão em 2016, fui convidada por uma amiga e quando eu cheguei lá eu fiquei impactada pelos meninos, pela alegria e pela galera, assim, super bonita. Toda vez que eu ia, apesar daquela época os celulares serem mais, não terem tantos recursos, né? Eu sempre filmava alguma coisa, às vezes direto pelo Instagram. E aí era 15 segundos só, então eu sempre fazia aqueles vídeos curtinhos. Conforme foi passando um tempo, por eu ter bastante arquivo também, gostar sempre de estar filmando a galera, em 2022, o Caio me chamou para ir um dia no samba, fazer uns bumerangues e coletar umas imagens pra já ir postando direto, como se fosse ao vivo no Instagram. E aí eu fui, fiz e falei pra eles também, né, depois. Eu falei, gente, vocês têm que ter alguma pessoa que cuide do Instagram de vocês, porque na época não era nem Samba da Rosa ainda. O Instagram era a ferramenta de mais visibilidade, né? Tinha ainda o Facebook, mas o Instagram era realmente tinha mais visibilidade. E eles foram gostando do que eu fui trazendo a cada samba. E aí isso começou a trazer também bastante visibilidade e a página começou a crescer. Então a gente sempre trabalhou com o Instagram na parte orgânica. Nunca a gente patrocinou nada. E aí, de 3 mil seguidores na época, quando eu peguei o Instagram, hoje a gente tem 92 mil seguidores no orgânico. Eu fico muito feliz porque, óbvio, o mérito é todo deles, eles são incríveis, mas trabalhar por trás, ali a parte dos bastidores, quem tá ali respondendo, é suado. Desde a primeira vez que eu fui, em 2016, até os tempos de hoje, eu acho que deixei de ir 1 ou 2. Até quando eu ia pra Niterói, na casa da minha prima, eu voltava de lá pra ir no samba. Arroz de festa. A gente entende que a gente está inserido na sociedade, né? A gente faz parte de uma comunidade que entrega tanto pra gente, dá tanto pra gente, então a gente acha que nada mais justo devolver também, principalmente dessas iniciativas de projetos sociais que chegaram até nós. A gente também gosta muito da questão do Grão de Areia, que faz um projeto muito bonito envolvendo música, que se for pensar bem é meio que um dos motivos de que, em comum, eu acho que todo mundo tem de começar o projeto, antes de pensar que ia ser tudo isso. E é muito gratificante. Muito prazeroso ver que a gente consegue ajudar um pouquinho ali, pessoal que precisa bastante também. Falar um pouquinho sobre um projeto que eles trouxeram para minha vida para cada vez mais me fazer feliz, né? Eu sou pai de 3 meninas. Até então, mesmo sendo pai, às vezes a gente não dá tanta importância para algumas atitudes que uma criança tem. E eles me ajudaram com isso. Por quê? Porque me chamaram para dar aula no instituto chamado Grão de Areia, né, onde crianças necessitadas que gostam de música, querem música. E uma vez por semana eu vou lá, disponibilizo para dar aula para essas crianças, né, que têm vontade de conhecer um pouco mais da música. E como foi comigo, né? Alguém me deu essa oportunidade, então eu me dou um pouquinho, que dê tudo certo junto do Samba da Rosa, são eles que financiam isso, né? São eles que dão todo o apoio para que a gente possa atender essas crianças. O Grão de Areia faz o papel de atuar na vida de crianças, possibilitando que eles tenham acesso a uma formação musical, jovens aí de 10 a 17 anos. O nosso público são crianças oriundas de escola pública, que em condição de mais vulnerabilidade, que normalmente não acessariam a música. A crença nossa aqui é que a música é um elemento importante para formar o caráter, principalmente dos jovens. Nós acreditamos música e esporte, e é nosso nicho aqui é da música. E através disso a gente quer colaborar na formação dessa juventude que vem vindo aí. Eu acho assim, nós estamos na Zona Norte, nós queremos fortalecer a cultura, então o Samba da Rosa é uma manifestação importante, cultural, que existe aqui na Zona Norte. Então essa parceria que se formou entre Samba da Rosa e Grão de Areia é uma coisa que fortalece. E acaba sendo gratificante, né? Porque até tinha usado o termo grão de areia, mas é um grãozinho que, putz, assim, a gente não faz mais que obrigação, mas é legal, assim, você dar uma força para um pessoal que tem uma atuação tão bonita, assim, sabe? Que é contra tudo e contra todos, mas os caras estão lá ajudando e tal, e a gente, de alguma forma, poder estar ajudando eles também acaba sendo bem bacana pra gente. Essas ONGs que a gente faz as doações, é legal falar que são as ONGs da Zona Norte aqui também,
que são ONGs que a gente conhece, que amigos que indicaram pra gente conhece, ou tem familiar trabalhando junto. Então isso é legal, cara. São ONGs que realmente a gente sabe que faz acontecer ali, que faz a diferença, que realmente são ONGs sérias. A experiência de ter passado por tudo isso, tanto que eu tatuei o Samba da Rosa no peito aqui há 4 anos atrás, hein? A gente não era nem metade do que a gente era hoje e pra mim já estava sendo uma experiência, assim, espetacular, cara. Você fazer um negócio que você faz por prazer e você conseguir profissionalizar isso e você começa a crescer e você começa a ter reconhecimento e, mano, você começar a falar com a galera e todo mundo já ouviu falar no Samba da Rosa, mudou a nossa vida. Até hoje foi a experiência mais incrível, assim, em termos de juntar diversão com um negócio, criar empresa e crescer profissional, pessoalmente. O Samba da Rosa é um negócio que já está há 5 anos, já está eternizado aqui no meu peito e da memória não vai sair nunca, cara. É inexplicável, assim, cara. E até é muito louco, porque todo esse processo de fazer um registro fez, pelo menos da minha parte ali, fez de refletir, de voltar, de pensar, de dar valor pra tudo que a gente construiu, sabe? Mas desde a época que era desligado, desde quando a gente ligou, né, microfonou, a galera sempre teve essa resposta pra gente, sempre. Quem vai do tipo, pô, foi mó legal, quem vai a primeira vez, meu, que evento incrível, nunca ouvi falar, onde você está, mano. O que é muito legal é que as pessoas têm essa impressão até hoje. Estamos mais perto ali de fazer uma década, estamos mais perto dos 10 anos do que dos 5. Então, assim, é algo que já vinha há bastante tempo e a gente conseguir entregar essa energia é muito legal. Cara, é uma experiência, assim, bem inesperada, né? Eu nunca imaginei que eu poderia ter o samba como profissão, né? Que não deixa de ser. E deu super certo e estamos aí até hoje. Se Deus quiser, mais alguns anos aí pela frente. O grupo é bem unido, assim, é essa questão que eu acho que todo mundo tem esse mesmo propósito, né? Ali a gente tá para fazer a música para alegrar as pessoas, né? Eu acho que o principal é esse, né? Nós também nos divertimos, mas a gente se alegra ao ver que a pessoa tá feliz com o nosso som, ela tá levando algo de bom ali. E acho que muito da nossa união também vem disso, né? Desse mesmo propósito. Vem sendo uma experiência mágica pra gente, porque no começo a gente só se encontrava com alguns amigos, se reunia, 10, 15 amigos, fazia um churrasco ali. Com o passar do tempo, por a gente conhecer bastante gente, uma pessoa chama outra e foi isso juntando cada vez mais. E hoje vem 3 mil pessoas no nosso evento, é um negócio muito mágico pra gente. Toninho Gerais aparecendo, Ricardinho do Arte Popular e várias outras pessoas, é uma coisa maravilhosa. Eu descreveria que é a experiência do samba mesmo, tá em família, tá com amigos, sabe, deixar um clima sempre legal pra todo mundo, é uma coisa que todo mundo ficava feliz, sabe, cansado, mas feliz, e quando acabava, e aí, quando vai ser o próximo e tal, então é uma experiência muito gratificante, né, e os laços que você vai criando, né, então, você faz um samba com o cara, mas é outra coisa quando você já fez 200 com o cara, né? É difícil você levar aí 2.000 e poucas pessoas no evento. Hoje em dia não é fácil, mas é um evento que tem uma energia pra mim muito boa, sabe? Eu acho que isso aí é um negócio que o Samba da Rosa, todo mundo que vai só tem elogios. Como eu falei, acho que a roda de samba é mais do que música e gente assistindo. Então existe uma troca de fato. E é nessa troca que todo mundo ganha. A galera que tá ali pra ver a gente tocar e a gente que tá vendo a galera se emocionar ou cantar aquele samba. Porque a música é muito afetiva, então você vê no meio da roda ali, às vezes tem um samba que, por mais que é percussivo, é alegre, tem gente chorando, se emocionando, lembrando a família, ou de um ex-amor ou algo do tipo. Então, eu acho que o samba traz muito disso. E no Samba da Rosa a galera chega junto mesmo. É uma vez no mês, então acho que é um mês todo de preparo para chegar lá e extravasar. Eu acho que é onde existe a troca de energia, existe um lavar de alma mesmo no samba. No momento que a gente tá tocando ainda e vê a galera, né,
pô, com aquela energia, cantando, né, dançando, muito louca, muito louca. É um negócio que a gente começou com 50, 60 pessoas, como eu te falei, né, e tá na proporção que tá, cara, é muito louco isso. Eu costumo dizer que é um prazer estar com a galera, sabe? Eu nunca imaginei, pelo menos, viver o que a gente vive nesse momento, assim, de tocar pra tanta gente, fazer uma apresentação, estar em cima de um palco e fazer algo bonito, né? Assim, como a gente sempre tocou por prazer, hoje, pra mim, toda vez que eu vou tocar, é um momento emocionante. Tem um momento emocionante pra mim, especificamente, que eu acho que é o que eu quero transmitir sempre de energia dentro daquela galera e eu só faço com tanto tesão aquele momento, porque eu sei que a galera tá comigo, não só o grupo, mas eu sei que todo o público também tá, que é o momento que eu canto Ogum, que pra mim é uma música importante, tem uma oração muito importante no final da música, então assim, eu sempre brinco ali na hora do show, falo, pô, acho que esse é o momento da oração, porque eu acho que todo samba precisa de uma oração, precisa de uma energia. O samba em si é a energia, né? Mas colocar um pouco de fé ali, e assim, independente da fé de cada um, eu acho que é fé. E aí eu acho que esse momento pra mim é um dos momentos mais emocionantes que eu vivo ali no samba, todo samba. A ideia sempre foi amizade. Então quando a gente vai pra praias, agora que a gente tá indo pra Ano Novo, Carnaval, pô, Ilhabela, o pessoal tem diversos amigos nossos lá de Ilhabela, então pra gente é um prazer tocar lá na Ilhabela no Carnaval, a gente se diverte pra caramba. Ano Novo também, a gente foi lá pro sul e aí diversos amigos nossos da ZN foram morar lá. E a gente tocou no festival deles, então pra gente é como se estivesse tocando no quintal de casa, então... E aquele negócio, né, ficar todo mundo na mesma casa, aquele churrasco, aquele sambinha de lei também, e cerveja rolando. E hoje é muito legal, porque é família mesmo, né, a gente vê até as filhas do Bre, a minha filha também podendo participar do churrasco que a gente faz, então é uma honra, né, fazer, é muito legal ver família, é um evento de família, ninguém pensa em dinheiro, nada, sempre é em família, porque a risada, né? A alegria e a emoção é muito grande, cara. O orgulho é muito grande. E o prazer de estar junto com essa... Eu sendo, né, eu tenho 63 anos, né? Junto com essa rapaziada aí, eu fazendo parte ali, meu irmão tem 70 e pouco. Isso é uma alegria, pra mim é um orgulho muito grande. Eu sou um pai abençoado por ter esses 3 filhos que eu tenho. Eu falo isso sempre. E eu desejo tudo de bom e do melhor, né, cara? Que eles continuem sendo assim. O que me marcou também foi justamente essa evolução do pessoal, que começou de uma maneira simples, né, num quintal da casa do meu irmão. E o pessoal se reunia, ia tocando e foi evoluindo, depois juntou mais gente. E assim, o que eu posso dizer que marcou é sempre o espírito do grupo, que é um espírito assim de amizade, comemoração. Ninguém estava pensando, e ainda hoje, em ser um artista, gravar, sempre no espírito de trazer pessoas para juntar. E as pessoas que chegavam se sentiam bem, se divertiam. Então essa é a coisa que marca, né? Cara, eu acho que a maior realização do samba realmente é o samba. Montar o evento, fazer aquele evento e entregar. Isso eu acho que é a maior realização que a gente tem. E aí outros frutos que a gente vem colhendo do samba é ter essa realização de montar um bar, que era um sonho nosso desde o começo, que virou realidade. Então, pô, a gente tem um bar, vai fazer 5 anos que a gente já tem o bar, chama Casa ZN, no Mandaqui. Né, Parque Mandaqui, Zona Norte, claro. Pô, depois de 5 anos, ver que o bar só vem evoluindo, vem crescendo. E a gente sempre tem um feedback legal da galera que cola. São amigos, são pessoas que a gente não conhece, são pessoas amigos de amigos, familiares. Cara, é legal ver crescer isso e realmente realizar esse sonho. Não foi fácil, não é fácil. É um outro tipo de empreendimento, né? A gente tá falando a gente fala de Samba da Rosa, a gente tá falando de evento, que é um setor, e a gente tá num outro setor agora, que é bar e restaurante. Aqui a gente construiu tudo desde o começo. A cozinha, que a gente tem a pizza, as comidas de boteco que a gente faz, tudo aqui na casa, as atrações que a gente põe. Então a Casa ZN é muito ligada com música, com arte, isso tudo um pouquinho de cada sócio. E aí ver isso se materializando e realizando, né, esse sonho. Então quem quiser conhecer, fique à vontade, sinta-se em casa aqui, é o quintalzinho aqui nosso, um pouquinho da gente, Casa ZN, dá para seguir a gente lá no Instagram, conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente faz aqui na casa. Eu acho que para mim essa é a maior força assim do que é o Samba da Rosa, assim. É a união que começou lá, que foi crescendo
pouco a pouco, um amigo chamando um amigo, outro amigo. Cara, tanto que hoje a gente não conhece boa parte do público, só que é a mesma energia. O que foi o combustível pra gente crescer foi essa força de um amigo chamar o outro amigo, e o que faz a gente ser o que a gente é, um evento, pô, legal pra caramba, energia do caramba até hoje. O que faz a gente ser isso é a energia que ainda é, desde o primeiro evento, de quando é 30 pessoas, até o evento de hoje, que é para 3 mil pessoas. É a mesma energia. Eu acho que hoje a gente é mais referência como evento em si, não como músico ainda. Tem músicos profissionais que, porra, são excelentes, um nível acima do nosso, mas eu acho que a gente é muito referência como rolê, evento. O Samba da Rosa, foi, eu acho que fundamental, tenho certeza absoluta que foi fundamental para o desenvolvimento e para a criação do Samba de Tabela. Porque antes de acontecer, o Samba de Tabela é um projeto, é uma vez por mês, é um samba de roda muito semelhante ao que a gente faz aqui no Samba da Rosa. E ele iniciou de um podcast falando de futebol de várzea, e um dos grandes incentivadores e apoiadores foi a rapaziada daqui, porque eles sempre cobravam: e aí, quando vocês vão começar a fazer a parada lá também, lá vocês têm demanda, vocês têm a rapaziada, vão fazer, pá. E aí a gente começou muito semelhante. Então eu lembro as primeiras vezes que foram os primeiros manos também choraram, se emocionaram, porque viram ali muito do que era o Samba da Rosa, daquela evolução. Eu toco também no Samba de Tabela junto com o Gabriel, né, como eu falei. Então, pô, é uma união, é uma amizade, é troca de informações, um ajudando o outro, de tudo, acho que parte técnica, logística. O Samba da Rosa, por ser mais velho, né, acaba ajudando mais. Foi tudo muito natural, sabe? Eu acho que a gente nem tem essa noção de que a gente é base, parâmetro para outras pessoas, sabe? Então é difícil assimilar isso. A gente tem alguns amigos que a gente ajudou até a eles darem o primeiro passo para fazer o samba deles, que é o Samba de Tabela. Eles foram muito abertos a receber a gente e a receber as dicas. Por tudo que a gente já passou, óbvio que a gente encurtou muita coisa errada que os caras iam fazer, tá ligado? Que a gente fez. E, cara, os caras têm um evento irado. Sei lá, em um ano de evento, eles... Tem um evento que a gente demorou, 4 anos pra ter, saca? Assim, então, com certeza, valeu a pena ali. E hoje em dia, a gente criou muita amizade, né? Os caras são muito sangue bom. E a gente criou uma amizade muito forte, assim, um laço que, cara, provavelmente é pra vida, assim. Eles tiveram a ideia de fazer um samba em Santo André e perguntaram pra gente como, né, o que eles achavam da gente. Falou: cara, vamos que vamos, a gente ajuda vocês e a gente quer ver essa porra aí bombando tanto quanto nós. Porque é isso, cara, é o samba que tá indo pra mais lugares. É bem legal o samba dos caras. Eu fico todo sem graça, né? A gente chega lá, os caras falam: os padrinhos aí, não sei o quê. Porque é isso, tem muitas dúvidas, né? Quando você vai iniciar alguma coisa. E alguém que já tá fazendo aquilo acaba virando uma referência pra você saber de vários caminhos, né? O que é bom, o que não é, o que você vai sofrer mais, ou o que vai também ser satisfatório de você falar: pô, que da hora. E aí nisso, pô, eles foram montando ali, tem um timaço lá. Hoje é um samba que a gente faz questão de sempre, quando dá, ir lá e prestigiar, que é muito bom. É o samba faz isso. Pô, tem uma roda de samba e tem uma cervejinha gelada. Quer curtir? É ali. E também eles são referência para nós também, não é porque eles nasceram depois e estão ainda com uma quantidade de público no evento deles um pouco menor, mas tem bastante coisa que eles fazem ali que também a gente, caramba, esse negócio é legal, hein? Podemos mudar aqui, podemos mudar ali. Sempre tem o que melhorar, né? E eles também acabam, em alguns pontos, sendo referência para nós. Mas essa questão da música em si, eu acho que quando você faz com esse sentimento, tem muitas pessoas que também têm isso dentro deles. E Samba de Tabela é mais um grupo assim, né, que tá fazendo um grande evento, que tem esse sentimento também. Assim como tem muitos sambistas por aí, ou até de outros estilos musicais, pessoas que têm esse mesmo propósito, né? E ver, poxa, o que eles fizeram de mais ali, que o evento tá assim, assado? Não, é fazer com o coração. Toco violão 7 cordas. O violão 7 cordas, a diferença dele é que ele tem bastante solo, né? Faz bastante introdução, escalas. E esse é o diferencial do 7 cordas. Então, isso ajuda muito.
Muita música com introdução, o sete cordas entra muito bem. Através do samba de tabela, conheci os meninos, fiz amizade, aí conheci o Samba da Rosa. E aí eu recebi um convite. E aí nesse convite eu não pensei duas vezes. Desde do embrião ali do samba de tabela, a rapaziada dá maior força pra nós em tudo, literalmente em tudo. E acho que as galeras se conectaram muito, tá ligado? Então a rapaziada de lá vem aqui, é super bem quisto, mesma coisa lá. Então a gente tem o jogo no final do ano, então fizemos um time lá, eu fico meio dividido. Joguei pelo samba de tabela, mas no próximo eu vou apitar, vou marcar um pênalti pra cada, sair grandão. Joguei, mas pô, me botaram na reserva, inclusive é alguma coisa que eu preciso falar disso aí, mano, porque... Porra, puta que pariu, mano. Tem uns moleque ali que, pelo amor de Deus, mano, os moleque é cego, velho. É cego, não chuta. O Vinícius é uma perna só, né? Que foi, pô, o Vi joga pra caralho. Comecei a ver, já meteu mão na coxa. É o Valdívia do Samba da Rosa. Agora o samba de tabela também tem o Guerreiro, que é mais torto que... Puta, aí é bater em bêbado também, não tem... Por isso que... Mas também trouxeram 2 caras profissa lá, mano. Pelo amor de Deus, todo cachaceiro, tudo barrigudo pra jogar. E os caras, mano, correndo o campo inteiro. Na próxima tem que passar um RG, tem que passar uma lista de quem tá entrando. Porque eu não vou entrar em qualquer bagulho assim não de novo. Eu fui pro samba de tabela, mas joguei também pouco, eu não tô... com a perna muito boa, também o tamanho também não ajuda muito, esses caras tudo grandão, não dá muito pra jogar com esses caras não. Já sai com o joelhão todo ralado lá, não dá pra mim não. Mas é uma união boa, samba de tabela e samba da Rosa é 2 famílias aí que me adotaram aí, que eu sou muito grato. Olha, futebol eu joguei um pouco, mas vou te falar, os caras jogaram como nunca, mas perderam. Como sempre, foi um jogo só, mas foi como sempre. O futebol é lógico, o samba da Rosa, né? Toca no zagueiro aqui, que é caixa. Foi 2-0, então quer dizer, eu tava na zaga, não entrou nada. Fora o show, o Caio, o Rui perdeu o gol na frente lá, era pra ser mais. Então é bom o pessoal contratar mais gente lá, porque esse time aí vai tomar um sacode de novo. Primeiro jogo já foi... Ganhamos de 2-0. Você olha o placar, não foi um jogo, tá? Porque os caras estavam amassando, os caras estavam jogando muito. Levaram o pessoal da Várzea, que eles não são bobo, né? Os caras ali jogavam muito bem. Levou uns moleque novo lá também. Mas a gente tem uns atletas aí, né? Então, enquanto tem fôlego, cara, a galera ali jogou muito. A nossa zaga, os laterais ali, puta que pariu. Foi um jogo sofrido e a gente achou 2 gols. Ganhamos, né? Fiquei lá no banco de reservas, lá só cornetando todo mundo, reclamando com o juiz. Mas eu cheguei um pouco depois ali, vou contar um segredo aqui, ó. Ninguém tá vendo, né? Eu cheguei depois ali justamente pra não jogar esse jogo aí, né? Pô, vou jogar lá, vou me machucar e tal. Não, deixa. Eu tenho essa, né? Sempre quando eu jogo futebol, sempre eu torço tornozelo, tem alguma coisa. Não, vou lá, eu cheguei depois no meio do primeiro tempo, fiquei no banco lá só cornetando. Tal, mas no próximo, quem sabe, vai ter um jogo de volta aí, quem sabe entra em campo lá pra colocar uma correria, aquela correria de 5 minutos que faz só fumaça e tchau. Eu não sou desses muito competitivos, apesar de no último ter feito um gol, contribuiu para nossa vitória, né? A gente tem que ter o pé no chão. Mas os caras são bons pra caralho. Na verdade, aquele jogo só deu os caras da outra vez, a gente meteu os gols lá, mas aí depois a gente conseguiu, metemos 2 gols, metemos uma bola na trave, foi bem legal. O melhor é saber que no final tem a resenha, né? Esse é o principal, eu não vejo a hora de acabar pra já saber, abre a gelada aí, toca o pandeiro que vocês sabem, faz o som. Aí é samba, aí não tem jeito, aí é a rapaziada fazendo o que sabe de verdade. Futebol foi qualidade, o futebol tá bom também, é meio de aposentado, mas tá valendo. Limpa.
Poxa, o futuro do Samba da Rosa é uma incógnita, né? Se me perguntasse do Samba da Rosa 3 anos atrás, até 2020, ali quando eu tava parado, você acredita que daqui 3 anos vai estar do tamanho que tá, da maneira que tá? Eu não teria visualizado isso, né? Eu me vejo aquelas perguntas de entrevista, como você se vê daqui 5 anos? Fazendo samba igual o Rui, que é o pai dos meninos, tocam. Então eu me vejo a gente fazendo essa roda de samba que a gente faz hoje, com, sei lá, 50, 60 anos ou até mais, até onde Deus quiser. Eu nem imaginei que fosse chegar nisso, assim. Eu acho que se a gente conseguir aí uns anos, conseguir, né, sustentar essa energia que a gente tem de hoje, eu já acho que o futuro tá lindo. Cara, o futuro pra mim, eu não sei falar, porque quando era 80 pessoas, era caramba, chegamos no limite, irado isso aqui, daí 500, caramba, 1000, cara, não vai acontecer mais nada, agora acabou, mano. Pô, e hoje tem 3.000 pessoas indo no evento, cara, a gente é bem pé no chão. O futuro do samba pra mim, eu espero que seja eterno, tá ligado? E que a gente possa entregar um evento cada vez melhor. Se vai ser 2.000 pessoas, 5.000, 10.000, não sei, cara. Depende muito mais da gente do que qualquer outra coisa, né? O Samba da Rosa, ele é uma família. A gente é amigo, a gente toca por prazer, a gente toca com esse tesão de estar junto todo evento. Então acho que o futuro do Samba da Rosa pra mim é isso, a gente tá unido com as pessoas que gostam de samba, com a gente, com as nossas famílias, e quem vier curtir com a gente também vai estar com a família, vai estar com a nova geração do público também. Vou levar meu filho no Samba da Rosa que eu ia 20 anos atrás. Eu acho que o samba que a gente construiu, ele é isso. É um futuro muito alinhado do que a gente já vive hoje. Talvez algumas mudanças, mas na minha visão pequenas, assim. Acho que a gente já conseguiu chegar próximo do que a gente queria viver. Pra mim, cara, quanto mais longe ele for em questão de tempo, melhor, assim. É o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Acho que quanto mais a gente for à frente, melhor. Mas assim, seria um sonho a gente conseguir passar de uma geração para outra, sabe? Dos filhos que estão vindo, sobrinhos que estão vindo, de uma geração que ainda é criança, ainda nem nasceu, um dia conseguir fazer essa transição e passar de uma geração para outra, assim. Eu acho que isso é um sonho. Tá vindo aí uma nova geração aí, se Deus quiser, vamos pela molecada crescer e vamos, cada um vai ensinando um. Quem gostar de violão, de pandeiro, de tamborim, de reco-reco, de rebolo, de cuíca, o que quiser, vamos aprender, vamos ensinar aí. Quando nós tá velhinho aí, se aposentar e deixar a molecada tocar e seguir o Samba da Rosa aí. Eu acho que daqui 20, 30 anos é capaz dos nossos filhos estarem tocando o negócio, espero que dure até lá. Não sei se nessa proporção, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente cresceu muito, não foi de uma hora para outra, foi um crescimento bem orgânico, né? A gente sempre entendeu qual era o nosso limite ali, de conseguir atender com qualidade. Então a gente sempre respeitou esse crescimento, mas eu espero que daqui 12 anos, 13 anos, meu filho esteja sentado lá tocando algum instrumento ou pelo menos curtindo um samba com a gente lá. E eu tenho 2 netas e tá vindo o Gabrielzinho, que é do Vinícius. Pô, eles daqui uns 15 anos, já vendo toda essa... As meninas já pegam, o Bruno comprou um tamborzinho pra elas já estão, e elas estão no Samba da Rosa não pode, mas no bar, aqui, você precisa ver, meu. Elas têm 3 em 1 ano, uma tem 3, outra tem 1. A energia delas aqui, meu, é muito legal, muito bom. Eu espero que tenha aí, agora tá vindo a nova geração aí, os filhos da rapaziada aí, quem sabe, né, eles não assumem aí com o tempo, vão entrando devagarzinho e que o samba fique aí por mais algumas décadas ou eternamente, que seja eternamente o nosso amor aí, né, o Samba da Rosa. Eu sei que o Samba da Rosa, onde quer que ele esteja, ele vai estar tocando samba e vivendo samba e respirando samba, porque é o que a gente mais gosta de fazer, assim. Tem até uma foto que eu postei esses dias que a legenda veio muito rápido disso, fazendo o que eu mais amo com essa rapaziada que toca com a mesma energia, seja num palco para 2.000 pessoas, seja num boteco ou no aniversário de alguém, assim. Que isso é indescritível. Coisas assim é difícil a gente imaginar, que é perecível, né? Às vezes só muda o jeito, né? Assim como mudou o samba ao longo de anos, que vem várias vertentes e tal. Agoniza, mas não morre e sempre continua e sempre vai estar aí. Eu vejo ele firme e forte. Então eu acho que pela frente vem coisa muito boa por aí.
E assim, com cada nota tocada e cada verso cantado, o Samba da Rosa segue escrevendo seus momentos. Momentos que não têm fim, mas que se renovam a cada encontro, a cada sorriso e a cada palma da mão marcada no ritmo do coração. Porque o samba não é apenas música, é a união de energias. E o Samba da Rosa é a prova viva de que sonhos coletivos podem se tornar realidades grandiosas. Que essa roda nunca pare de girar e que sua música continue ecoando, levando consigo a essência da sua origem e a esperança de um futuro ainda mais brilhante. Gostei que já tem o suportezinho. Tá, moleque. A gente tá trabalhando pra melhorar atendendo, né? Ah, pode melhorar. Ó, tá gravado, viu? Ó. No próximo. Qual é o pedido? É o suporte aqui. Não, só pendurado, pendurado. Penduradinho aqui. O Japa também pode usar, porque cabe 3 instrumentos, entendeu? Como você... Eu que vou gaguejar. Eu que vou gaguejar, isso aí que tá gaguejando. Deixa que eu gaguejo, porra. Deixa eu nervoso mais ainda. Engasgada da... Desengata, caralho. E solta a garrafa, vai! Caio, o churrasco vai vir direto descontado na folha, viu? Não vai nem ter o que fazer, mano. E como é que você conheceu os caras? Tá. Pô, o Caio que é a moto. Taca pau? É combinado, certeza, cara. Esse negócio de montar o cenário era isso aí. Simulação, calma aí. Já bancando com a torcida, vamos. Só vou trocar o lado, tá? Vai trocar o lado? Não, mas tudo bem, só simulação pra não pegar em quem. Não, mas você passou aí. Eu não entendi nada. E a porta tinha uma senha, lembra? Eu lembro que eu saí de ponta cabeça, a hora que eu cheguei lá, eu falei, de ponta cabeça? Peraí. De ponta cabeça, foi de 4 embora. Filmou? Filmou! Opa! Se errar, não vai errar. Se errar, vai errar. Se errar, toma cartão. Vai começar a tomar. Tá muita brincadeira aqui. Vai fazer churrasco? Vamos utilizar o tempo. O Caio acabou de chegar e tá fugindo da câmera. Tá escondido. Tá gravado. 1 hora. Chegou atrasado até pro almoço. Eu vou... Olha, 1 da tarde. Os caras me dão muito compromisso e eu tenho que me virar, sou uma pessoa só. Ô, Léo, você tá aqui desde que hora? Você tá aqui desde que hora? Cedo. Ouvi, desconta lá o churrasco, quer descontar por tudo. É isso, tá bom? Obrigado. E ó, deixa eu só fechar. Samba da Rosa. Samba da Rosa na veia.